Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Pokémon Reencarnei como Ash. Capítulo 61. Leroy Kevin suspirou enquanto estava sentado em uma cadeira ao lado da cama enquanto ouvia uma discussão fora do quarto. Foram alguns meses infernais para a família Kevin quando todos voltaram para casa, os pais do trabalho enquanto Leroy voltava do escatepar. Quando tudo ficou quieto, eles verificaram o quarto de Austin para vê-lo desmaiado na cama, parecendo estar dormindo. Mas foi quando tentaram acordá-lo que descobriram que havia um problema, então levaram às pressas para o hospital para descobrir que ele estava em coma. Desde então, Leroy tem vindo todos os dias sempre que pode, esperando que fosse o dia em que seu irmão mais novo abriria os olhos. Leroy passava o tempo conversando com ele como se ainda pudesse ouvi-lo, contando que algumas pessoas perguntavam como ele estava e dizendo que algumas das outras crianças da escola estavam preocupadas com ele. Vamos, Austin, acorde, disse Leroy olhando para o corpo inconsciente enquanto o monitor cardíaco ainda batia, mostrando que ele ainda estava vivo. Por favor. A porta se abriu para mostrar um homem mais velho, de quase 40 anos, entrando, vestido com uma camisa azul e calça comprida. Qualquer mudança? Senhor Kevin perguntou ao filho mais velho, que balançou a cabeça. Pensei tê-lo visto se contorcer, mas imaginei, Leroy respondeu com um suspiro desamparado. Sua mãe está conversando com o médico. Você quer comer alguma coisa? Kevin pediu para esperar que Leroy dissesse sim, porque o jovem raramente comeu desde que encontraram Austin assim. Eu quero, mas, ponto. Leroy olhou para Austin. Se houver alguma mudança eu ligo para você. Senhor Kevin prometeu enquanto olhava preocupado para seu filho mais novo, com a mão no ombro mais velho. Agora pegue algo para comer. Tudo bem. Charmander use brasa em odds, Austin ordenou enquanto travava uma batalha dupla com Charmander e Bulbasaur contra Yellow e Misty. Bulbasaur folha navalha em Estário. O lagarto de fogo disparou uma saraivada de brasas extremamente pequenas contra o pequeno Pokémon erva daninha que se abaixou e se esquivou deles enquanto Bulbasaur mantinha a estrela do mar afastada usando as folhas no chão à sua frente, jogando poeira no ar para fumegar seus movimentos. Já se passaram 3 dias desde que Charmander se juntou ao grupo e eles estavam cada vez mais perto de Vermilion City, treinando ao longo do caminho. As bandagens ainda estavam em seu braço de quando Charmander o mordeu e havia alguma luz nelas sempre que ele as trocava, mostrando uma possibilidade de uma pequena cicatriz. Aproveitando uma pequena chance para olhar por cima do ombro, Austin viu Starmie com Hatcat, mostrando ao rato marrom como usar o Ice Beam enquanto Brock treinava Geodude contra Zubat. Pikachu e Citer estavam lutando, ambos foram travados com um ataque Brick Break versus Iron Tail. Dodge e Clefairy também estavam brigando, para ficarem mais fortes enquanto todos estavam ocupados. E Butterfree estava com Kit, mostrando a ela como se mover com String Shot como ele fazia como Metapod. Misha aproveitou a distração momentânea de Austin. Comece, use escaldar, ela ordenou enquanto o Pokémon disparava jatos de água fervente nos 2 cantos starters, pegando os desprevenidos ao sentirem seus membros travando. Agora Yellow. Entendi, disse Yellow com uma expressão determinada no rosto. Prato usa esporo de atordoamento em Bulbasaur. Odds lançou uma onda de pó amarelado que paralisou Bulbasaur. Bulbasaur lutou para ficar de pé antes de desmaiar. Charmander parecia preocupado enquanto tentava levantar a cabeça quando Yellow deu uma ordem. Tudo bem, Odds, vamos terminar isso com Absorb. Ele mal conseguia fazer alguma coisa enquanto as vinhas saíam da cabeça de Odds, envolvendo Charmander, minando sua força. Quando Charmander desmaiou, Yellow e Misty deram um high five ao vencer uma batalha dupla. Austin deu um pequeno suspiro quando um sorriso apareceu em seu rosto. Vocês se saíram muito bem. Ele disse ajoelhado ao lado de Bulbasaur e Charmander, especialmente para sua primeira batalha dupla juntos. Foi a primeira vez que ele usou os dois em uma batalha. Ele esperou até que Charmander se sentisse confortável com a ideia e felizmente quis participar depois do 3º dia, enquanto Bulbasaur finalmente estava feliz em receber algum treinamento. Charmander olhou para baixo ao perder. Charmander, você e Bulbasaur acabaram de se juntar ao grupo, Austin disse ajoelhando-se ao lado do lagarto. Odds pode ter acabado de se juntar ao grupo também, mas Misha é uma líder de ginásio em treinamento e Yellow está aprendendo em um ritmo acelerado. Não fique tão triste por perder, é assim que aprendemos a trabalhar juntos. Austin sorriu ao saber que estava suportando sua perda melhor do que qualquer criança de 10 anos. Bem, não há razão para ficar com raiva e as duas garotas lutaram muito bem. Austin pensou que Yellow e Misty estavam ficando mais fortes ou, no caso de Yellow, fazendo com que Odds alcançasse o resto de seus Pokémon. Foi também a primeira vez que Yellow esteve em uma batalha, com certeza foi contra os mais novos membros de sua equipe, mas também mostrou quão longe ela chegou. E Misty estava aceitando bem a ideia das habilidades de Yellow agora que ela teve tempo para pensar sobre isso e ela entendeu porque eles esconderam porque não a conheciam na época. Charmander parecia inseguro até ver Bulbasaur se levantar, balançando a cabeça enquanto um sorriso determinado dominava o Pokémon planta. Saur. Bulba. Ele disse fazendo Charmander dar um pequeno sorriso. Ótimo trabalho, disse. Yellow disse enquanto Odds corria até ela e pulava em seus braços, fazendo-a rir. Você está ficando mais forte a cada dia. Por mais sentimental que pareça, são dias como este que me fazem feliz. Austin pensou como se pudesse ver a amizade entre os Pokémon e seus treinadores aqui. Austin sorriu antes de olhar para Hatcat para ver que ela estava lutando com Ice Beam, mas nada saiu porque Starmie era paciente com ela. Você acabará conseguindo Hatcat, Austin gritou fazendo o Pokémon chorar de confirmação enquanto ela continuava antes de ver Pikachu vencer Citer, fazendo seu sinal de vitória.
Citer rosnou e fez alguns gestos, mas não parecia muito bravo considerando quanto tempo durou contra Pikachu em comparação com a última vez. Quão perto estamos do Esquadrão Squirtle? Austin se perguntou quando começou a dar algumas guloseimas para Bulbasaur e Charmander, agora que eles terminaram o treinamento por enquanto. Devíamos estar chegando bem perto. Quão perto, porém, ninguém sabe. Enquanto Austin estava colocando as guloseimas do Pokémon, ele parou ao ver a pena do arco-íris que foi colocada em um pequeno saquinho. Shoo! Pikachu correu até Austin e subiu em seu ombro para ver o que ele estava olhando. Pika, ainda estou me perguntando por que ele nos deu isso, Austin sussurrou para Pikachu, que acenou com a cabeça em concordância. Pikachu ficou realmente curioso ao se lembrar de como eles viram Roa em seu primeiro dia de viagem juntos. E agora outro lendário deu ao seu treinador a pena alguns meses depois que pertencia ao mesmo Pokémon. Não poderia ser uma coincidência. Capítulo 62. Ainda estou me perguntando por que ele nos deu isso, Austin sussurrou para Pikachu, que acenou com a cabeça em concordância. Pikachu ficou realmente curioso ao se lembrar de como eles viram Roa em seu primeiro dia de viagem juntos. E agora outro lendário deu ao seu treinador a pena alguns meses depois que pertencia ao mesmo Pokémon. Não poderia ser uma coincidência. O que você está olhando? Misty perguntou fazendo Pikachu e Austin pularem um pouco. Ah, nada, só estou verificando quantas guloseimas temos. Austin mentiu, não querendo contar a ninguém sobre a pena do arco-íris ainda. Ainda temos o suficiente para que se chegarmos a Vermilion até o final da semana, ficaremos bem. Sim, estamos com poucos suprimentos, acho que há uma pequena cidade próxima, comentou Brock enquanto se afastava da batalha simulada, deixando Zubat e Geodude parando enquanto estavam ofegantes de exaustão, cansados, mas felizes por estarem treinando. A que distância fica? Yellow perguntou endireitando o chapéu de palha enquanto Dodge tentava bicá-lo de brincadeira. Daqui a 2 horas, se estou lendo isso direito, respondeu Brock com um sorriso. Então, que tal continuarmos na estrada? Parece certo, Austin disse com um aceno de cabeça enquanto eles começavam a se preparar para se mover. Nenhum deles notou um grupo de sombras observando de um arbusto próximo. Nada aconteceu enquanto eles caminhavam pela estrada apreciando a paisagem. Pikachu e Clefairy estavam correndo na frente, jogando um pequeno jogo de pega-pega enquanto continuavam se movendo, e Odds estava se juntando a eles. Todos os outros estavam em suas pokébolas, pois estavam um pouco cansados do treinamento anterior. Não vá muito longe, estranho, Yellow gritou enquanto o Pokémon Erva Daninha era muito brincalhão. Não se preocupe, Yellow, Odds sempre foi muito cauteloso, disse Brock de forma tranquilizadora enquanto Clefairy corria mais à frente. Agora Clefairy por outro lado, estou preocupado. Eles ficarão bem, além do Pikachu estar com eles e ele é bastante responsável, disse Austin antes de ver Pikachu tropeçar em Clefairy com o rabo como uma pequena piada. A maior parte do tempo. Prato estranho. Odds parou quando seu pé pisou no chão, fazendo com que Pikachu e Clefairy parassem quando o chão saiu debaixo deles. Pikachu, estranho, Clefairy. Os gritos coletivos de seus treinadores vieram quando todos correram para o buraco para ver que os 3 estavam em sua maior parte ilesos, apenas com o orgulho prejudicado. Shoo, Pikachu murmurou perguntando-se de onde veio o buraco. Bulbasaur, você pode por favor ajudar? Austin perguntou enviando o Pokémon Planta, que chorou ao deixar 2 vinhas caírem, permitindo que Pikachu e Clefairy escalassem as vinhas antes de se envolverem em Odds, puxando-o para fora. Obrigado. Sauro. Bulbasaur olhou para Odds, verificando se havia ferimentos, apesar do Pokémon Erva dizer que ele estava bem. Mas o que um buraco está fazendo aqui? Brock perguntou confuso antes de ouvirem risadas. Olhando um pouco para frente, eles viram 5 Pokémons tartarugas azuis com carapaças marrons e barriga amarela rindo. Cada um deles usava óculos escuros, mas enquanto 4 deles usavam óculos redondos, um deles tinha um par extremamente diferente dos outros. Uau, esses são do Squirtle, disse Brock com uma sobrancelha levantada. Alguém percebeu como parece que encontramos Pokémon raros facilmente? Austin piscou, não esperando que Brock dissesse isso, mas era verdade. Havia Clefairy junto com Bulbasaur e Charmander, Citer era um Pokémon raro em Cerulean e isso sem contar os 2 lendários que ele viu. Espere, foram vocês que cavaram o buraco, não foram? Misty perguntou mostrando seu temperamento enquanto pegava Odds, que parecia bem, embora um pouco irritado. Você não vê que alguém poderia ter se machucado? O líder Squirtle fez uma imitação pobre do rosto de Misty, zombando dela. Tully, Squirtle scared. Ele brincou rindo. O rosto de Misty estava começando a ficar vermelho enquanto ela cerrava os dentes de raiva. Por que você? Ela parecia pronta para atacá-los. Sauro. Bulbasaur correu até lá, olhando para eles. Lâmpada Bulba. O líder Squirtle parou quando Bulbasaur o chamou de covarde e olhou de volta. Título? Saur. Bulbasaur confirmou que era isso que dizia. Eles estavam tendo um pequeno impasse, ambos esperando que o outro desse o primeiro passo antes que as sirenes pudessem ser ouvidas. Squirtle ordenou enquanto os outros 4 decolavam, mas enquanto corria, ele deu mais uma olhada para Bulbasaur, sua expressão dizendo que eles não haviam terminado. Isso foi estranho, disse Misty, já que esse não era um comportamento normal para Squirtles. O que é estranho é o fato de que há um grupo inteiro de Squirtles por aqui, eles raramente são Pokémon selvagens, disse Brock franzindo a testa. Você acha que eles pertencem a alguém? Vocês estão bem? Todos os 4 se viraram para ver a policial Jenny parando atrás deles em sua bicicleta. Alguém se machucou aqui? Não, estamos bem, Austin disse vendo como Pikachu estava olhando para onde o esquadrão Squirtle saiu junto com Bulbasaur. Apenas alguns Squirtles fazendo uma armadilha. Fazendo um. A oficial Jenny gemeu. Ótimo, o esquadrão Squirtle está de volta. Esquadrão Squirtle? Brock perguntou, sua curiosidade superando seu desejo de cortejar Jenny. Sim, pense como uma gangue, só que com Pokémon.
A oficial Jenny contou a eles quando tiveram a ideia. Nunca ouvi falar de uma gangue Pokémon, disse Misty surpresa. Yellow assentiu. Nem eu. Eles são todos Pokémon que foram abandonados por seus treinadores, disse Jenny, fazendo com que Bulbasaur lhe lançasse um olhar surpreso enquanto olhava para onde o esquadrão Squirtle havia partido, mas desta vez em contemplação silenciosa. Deserto? Yellow perguntou ao se lembrar facilmente da história de Citer, Bulbasaur e Charmander. Eles não têm treinador, então ficam loucos e pregam peças em toda a cidade. A oficial Jenny explicou com tristeza. O que há com os treinadores abandonando seus Pokémon? Austin perguntou em voz alta com raiva, pois isso estava começando a irritá-lo. Tudo que eles estão fazendo é machucá-los. Infelizmente não é ilegal que isso aconteça, tentamos tornar isso uma lei, mas não foi aprovada. Havia muito poucos treinadores que escolheriam manter seus Pokémon em resposta à sua libertação, disse Jenny balançando a cabeça enquanto Austin ergueu uma sobrancelha com essa nova informação. Mas infelizmente eles não têm ninguém para cuidar deles, caso contrário não teriam sido como são. Sauro. Bulbasaur tinha uma pequena expressão de compreensão agora. Capítulo 63. Infelizmente não é ilegal que isso aconteça, tentamos tornar isso uma lei, mas não foi aprovada. Havia muito poucos treinadores que escolheriam manter seus Pokémon em resposta à sua libertação, disse Jenny balançando a cabeça enquanto Austin ergueu uma sobrancelha com essa nova informação. Mas infelizmente eles não têm ninguém para cuidar deles, caso contrário não teriam sido como são. Sauro. Bulbasaur tinha uma pequena expressão de compreensão agora. Ele ainda estava zangado com a forma como a pequena brincadeira deles poderia ter prejudicado seus amigos, mas Bulbasaur entendia até certo ponto porque eles estavam agindo mal agora. Eu preciso ir, se algum de vocês vir o esquadrão Squirtle, me ligue. A oficial Jenny disse enquanto decolava. Ei, espere, disse Brock ao perceber que não tentou convidá-la para sair ainda. Ah cara, agora como vou cortejá-la? Inteligência artificial. Misha agarrou sua orelha exasperada. A única coisa que você está cortejando é o espaço. Ela disse arrastando pela estrada. Você vai arrancar minha orelha, reclamou Brock enquanto lutava. Austin deu uma pequena risada com isso. Nada de centro Pokémon, Austin murmurou enquanto eles estavam na cidade agora, fazendo algumas compras. Ele esperava trocar Pidgeotto por um dos Pokémon que tinha para dar a ela mais treinamento e também ver como Fearow estava se saindo com sua cura. Mas parecia que isso teria que esperar um pouco mais. Provavelmente vou adicionar apenas os últimos Pokémon Canto que Ash capturou, assim não haverá muitos. Austin pensou em saber que seria mais fácil fazer assim. Olhando por cima das guloseimas que vários Pokémon desfrutavam, Austin viu Misty comprando uma isca de pesca e franziu a testa quando algo estava começando a incomodá-lo. Tinha algo a ver com pesca. Foi quando Austin se lembrou de como Pikachu foi ferido pelo esquadrão Squirtle enquanto eles pescavam na linha do tempo original. Olá, você se incomodaria se eu pudesse ligar para você, Ak? Esse som fez com que Austin se aproximasse do balcão, onde viu Brock flertando com o balconista e Zubat interveio fazendo cair. Ou talvez apenas uma carta bastasse. O balconista piscou com a cena enquanto os outros se aproximavam do balcão para pagar suas coisas. Cada um colocando os itens que estavam comprando ao lado das coisas de Brock. Ele estava pegando shampoo e escovas para os Pokémon junto com ingredientes alimentares. Enquanto eles estavam sendo escaneados, Austin pareceu confuso ao ver um caderno de desenho antes de ver o balconista entregá-lo a Yellow, que sorriu em agradecimento. Ah, certo, ela desenhou um mangá. Austin pensou em lembrar como o caderno de desenho de Yellow era como sua própria Pokédex em determinado momento. Bem, vai escurecer em algumas horas, poderíamos continuar um pouco mais antes de acampar à noite, disse Brock enquanto eles saíam depois de comprar tudo. Então devemos estar em Vermilion em 2 dias. Achei que nunca chegaríamos lá, disse Misty, parecendo aliviada antes que um riacho aparecesse. Ei Brock, você se importa se pescarmos? Bem, por que não? Brock disse com um sorriso. Austin deu um pequeno bocejo ao se sentar perto do riacho, deixando Charmander e Bulbasaur saírem, pois imaginou que eles gostariam de sair um pouco mais, bem como para ajudar a se relacionar com os dois, já que eles ainda eram relativamente novos na equipe. Brock tinha um mapa e estava olhando as várias rotas entre eles e Vermilion enquanto a hora da competição de reprodução se aproximava para ele enquanto Misty preparava a isca de pesca para começar a pescar. Caracteres? Charmander bocejou quando Bulbasaur se sentou ao lado dele. Saur Bulba. Bulbasaur tinha um olhar divertido enquanto Charmander parecia um pouco cansado da batalha anterior. Yellow sentou-se encostada em uma árvore e começou a desenhar em seu novo caderno. Ela estava começando com Kit quando ela era Veedon. Bocejando, Austin estava sentado perto de Bulbasaur e Charmander antes de colocar o chapéu cobrindo seus olhos enquanto sorria, aproveitando o calor do sol enquanto Pikachu estava atrás de sua cabeça, arranhando seu chapéu preocupado com o quão quieto ele estava sendo. Enquanto isso, Austin estava chateado com as pessoas simplesmente abandonando seus Pokémon, já que embora o mangá às vezes fosse sombrio, o anime nunca se mostrou tão ruim em seu mundo. Então novamente ele supôs que eles teriam que tirar algumas coisas se estivessem na TV enquanto ele se lembrava de como os desenhos animados que assistia quando criança eram leves em comparação com a realidade. Austin sentou-se novamente, sem prestar atenção quando Pikachu inclinou a cabeça para o lado. Também estou com raiva de mim mesmo pelo que aconteceu com Fearow. Austin disse para si mesmo, pois ainda podia ver a pedra vindo em sua direção antes de Fearow ser atingido, quebrando sua asa no processo. Eu deveria ter me mudado. Acontecia em uma fração de segundo, ninguém esperava que você reagisse assim. Austin disse para si mesmo. Talvez. Austin pensou antes de rir. Ele sempre teve o hábito de falar sozinho e seu irmão não o deixava ouvir o fim quando ele contava porque estava sonhando acordado a maior parte do tempo e depois disso, ele nunca contou a ninguém sobre seu hábito. De repente, Austin ouviu uma voz. Bem, você certamente está pegando leve, não é, Ash Boy?
Capítulo 64. Bem, você certamente está pegando leve, não é, Ash Boy? Austin virou a cabeça junto com todos os outros para ver Gary com seu habitual sorriso arrogante enquanto um Gravlit estava ao lado dele. Ah, certo. Ele estava por perto quando o esquadrão Skirtle estava causando problemas. Austin pensou com um encolher de ombros. O que você quer, Gary? Austin perguntou dando a Gary um olhar entediado, sorrindo secretamente ao ver seus olhos se contorcerem de aborrecimento. Bem, não que isso seja da sua conta, mas estou apenas passando por aqui para comprar alguns suprimentos antes de ir buscar meu quarto distintivo, disse Gary com um sorriso malicioso. Quantos distintivos você tem, Ash Boy? Garoto cinzento? Mish lançou a Austin um olhar confuso. 2, Austin disse já sabendo o que estava acontecendo enquanto Bulbasaur encarava Gary, vendo a arrogância deste jovem treinador. Gary riu. Uau, só 2? Ele perguntou enquanto olhava de Austin para seus companheiros. Ah, ei, Brock. Gary. Brock deu um aceno de saudação ao se lembrar do treinador do Gmat. Como está o seu Skirtle? Vartortr está indo muito bem. Gary se gabou com uma risada. Junto com todos os meus outros Pokémon, devo ter capturado 40 agora, e você, Ash? 8, Austin disse sem se importar em fazer Gary rir. Então, vejo que suas líderes de torcida não estão perto de você. Você as perdeu? Eles estão apenas fazendo uma pausa e eu estava entediado antes de ver você. Gary sorriu. Mas ainda são apenas 8 Pokémon, você é um treinador tão ruim. Caracteres. Uma brasa quase atingiu Gary quando Charmander se levantou e olhou para ele por dizer isso a Austin enquanto Bulbasaur rosnava ao lado dele. Ei, cuidado, Gary disse um pouco irritado com isso enquanto franzia a testa. Nossa, você não consegue nem controlar seu Pokémon Ash? Não admira que você esteja atrasado. Nossa, como você o conhece, Ash? Mish ficou irritada com sua arrogância. Ele é muito detestável. Brock terminou para ela com os braços cruzados. Yellow acenou com a cabeça lembrando como agiu na Ponte Nugget. Começamos nossa jornada no mesmo dia, Austin disse a ela enquanto Gary ria. Quer dizer que você começou o seu tarde. Lembra quem dormiu demais e perdeu a chance de começar antes de se contentar com seu rato elétrico? Gary perguntou em tom zombeteiro. Ele já esteve tão mal durante a jornada de Ash? Austin pensou. Pikachu olhou com suas bochechas brilhando antes de Austin falar. E daí? Ele perguntou olhando para Gary. Sim, dormi demais, mas estou feliz por ter dormido, caso contrário, nunca teria conhecido Pikachu e faria tudo de novo. PSH, é provavelmente por isso que você é o mais mortal dos treinadores de Palette, disse Gary, encolhendo os ombros com indiferença. Isso não é verdade. Yellow disse a ele. Ash é um dos treinadores mais fortes. Você conseguiu uma pequena líder de torcida? Gary perguntou com um sorriso enquanto Yellow ficava vermelho com isso. Pensei tê-la reconhecido de ser Ulian. Quanto você pagou a ela, ou algo assim? Yellow é meu amigo, Austin disse olhando para ele. E eu não pago as pessoas para dizerem isso sobre mim, ao contrário de você e suas líderes de torcida. Esse golpe fez Gary franzir a testa. Você tem um pouco mais de coragem do que eu me lembrava. Você não costumava gritar sobre como seria um mestre Pokémon sempre que eu desprezava você? Eu decidi não deixar você me afetar, Austin disse suando um pouco enquanto Gary percebia as diferenças entre ele e Ash. Se alguém além de Delia veria isso, seria ele. Austin pensou enquanto Gary franzia a testa. Certo, que tal eu derrubar você? Gary perguntou puxando uma Pokébola. 3 contra 3? Shoo! Pikachu cerrou uma pata enquanto Bulbasaur e Charmander se aproximaram dele, embora este último estivesse nervoso. Vocês têm certeza? Austin perguntou já que Bulbasaur e Charmander eram seus mais novos Pokémon, enquanto eles acenavam com a cabeça. Tudo bem, eu aceito. Ambos estavam em um campo perto da floresta olhando um para o outro. Chute a bunda dele, Ash. Mish disse a ele que a atitude desse cara estava irritando seus nervos. Brock ficou quieto enquanto olhava entre eles, ele sabia o quão forte Gary era quando lutou contra ele apenas com o Skirtle. Provavelmente, ele era muito mais forte com uma equipe mais equilibrada e Austin usaria seus 2 mais novos Pokémon junto com Pikachu. Então Austin estaria em grande desvantagem nesta luta. Gary, ele é o nosso homem, se ele não consegue, ninguém consegue. As líderes de torcida de quem Austin estava falando estavam fazendo o que faziam enquanto Yellow lhes lançava olhares estranhos. Achei que Ash estava brincando sobre as líderes de torcida, disse Yellow enquanto seus Pokémon saíam com ela. Desconhecido para todos ali, o esquadrão Skirtle também estava na área, usando a batalha como uma distração para armar outra pegadinha para qualquer um que passasse por esta área, embora o líder estivesse interessado em ver essa luta, principalmente porque ele poderia assistir o Bulbasaur que o insultou foi espancado. Última chance de recuar antes de humilhar você, Ash. Gary provocou enquanto segurava uma Pokébola, seu Gravlit estava perto dele. Gravlit, assista a esta partida e verá o quão forte você pode se tornar. Deve ser seu mais novo Pokémon. Austin pensou franzindo a testa enquanto segurava seus 3 Pokémon. Por que você não coloca seu Poké onde está sua boca? Ele voltou. Charmander, você está acordado. Caracteres. Charmander saiu, parecendo determinado a vencer, apesar de estar nervoso. Bem, você encontrou alguns Pokémon raros, eu vou te dar isso. Gary zombou ao ficar um pouco surpreso por Ash ter 2 dos 3 canto starters antes de beijar a Pokébola ao jogá-la, mandando o Nidorino para fora. Os dois se entreolharam antes de Gary tomar a iniciativa. Ataque de chifre. Nidorino se moveu rapidamente fazendo com que Charmander desse um passo para trás antes que Austin gritasse a ordem. Cortina de fumaça. Preparando-se rapidamente, Charmander soltou uma nuvem de fumaça escura que o cobriu enquanto Nidorino avançava, errando Charmander devido à falta de visão. Agora garra de dragão metálica.
As garras de Charmander brilharam verdes com um brilho metálico quando ele as cortou nas costas do Nidorino. O movimento combinado do tipo dragão e aço anulando os espinhos de veneno quando o Nidorino caiu de pé, saltando para trás enquanto dava um chute duplo que Gyauri gritou, enviando ele rolando para trás. Charmander se levantou enquanto estremecia de dor, que era muito mais forte do que as pessoas que Damian lutou antes de ver Nidorino chegando com outro chute duplo. Vendo o sorriso confiante de Gyauri, Austin sabia que o treinador não estava levando a sério enquanto olhava para ele. Mas isso funcionaria para ele porque Charmander poderia vencer se fosse cuidadoso. Austin fez uma careta porque não tinha tanta certeza sobre o plano que acabará de pensar. Charmander use brasa. Gyauri começou a rir. Apenas uma brasa? Esse é um dos movimentos mais fracos do tipo fogo. Ele zombou enquanto Charmander cerrou os dentes ao ouvir a palavra fraco. Caracteres. Charmander disparou uma saraivada de brasas no Nidorino que se moveu através deles enquanto o Pokémon envenenado se preparava para fazer outro ataque de chifre. Fique aí, Austin ordenou enquanto Charmander ficava tenso, lutando contra a vontade de sair do caminho enquanto o Nidorino se aproximava cada vez mais antes de reagir. Use sua garra de dragão metálica para detê-lo. Todos ficaram surpresos quando as garras de Charmander brilharam e ele se preparou quando o Nidorino bateu nele, fazendo-o deslizar para trás enquanto tentava parar o Pokémon venenoso antes de enterrar os pés no chão. Charmander estava lutando enquanto o Nidorino diminuía a velocidade. Ele não conseguiria continuar assim por muito tempo, mas olhou por cima do ombro para ver Austin que apesar de dar a ordem parecia preocupado e se forçou a continuar. Ele não iria perder esta batalha, ele se recusou. Caracteres. Charmander rosnou enquanto a garra metálica do dragão aumentava de tamanho. Austin imediatamente pegou o Pokédex e viu que a habilidade desconhecida da anomalia genética de um Charmander eram garras duras, mas algo estava faltando quando Austin viu alguns pontos de interrogação alinhados ao lado das garras duras, o que significa que Charmander tinha outra habilidade que ele ainda não havia ativado. Agora use-o. Austin ordenou enquanto Charmander avançava lançando Nidorino para o céu. Charmander sabia que poderia usar o sopro do dragão para derrotar o Nidorino, mas queria provar que ele era um grande tipo fogo e que Damien estava errado. Uma enorme explosão de fogo foi disparada contra o Nidorino, causando uma pequena explosão quando o Nidorino foi jogado de volta ao chão enquanto Charmander parecia mais ferido pela explosão enquanto estava ofegante. Oh, o que foi isso? Yellow perguntou preocupado com Charmander. Aquilo foi uma explosão de chamas, disse Brock reconhecendo o ataque. Um poderoso também. Gyauri ficou chocado quando o Nidorino não estava se levantando, então ele devolveu. Ok, Ash, então você teve sorte. Ele disse que embora não houvesse arrogância em seu tom, ele parecia cauteloso. É melhor eu parar de me segurar então, ponto. Um grito fez com que parassem ao ver que partes da chama atingiram algumas árvores e se espalharam em um ritmo extremamente rápido. Ah, não, Austin disse em estado de choque quando eles acidentalmente iniciaram um incêndio florestal. Capítulo 65. Starmie use pistola d'água. Mish enviou seus Pokémon tentando apagar o fogo antes que piorasse. Vartorto e você também. Gyauri lançou seu starter quando ele pousou e começou a disparar correntes. Mas o fogo estava se espalhando rápido demais e a fumaça enchia o ar. Isto é mal. Brock tinha um lenço sobre a boca e outro sobre Yellow enquanto enviava Geodude para usar o Sand Ataque para ajudar com o fogo. Yellow teve que devolver seus Pokémon porque eles não tinham nenhum movimento para apagar o fogo. Austin devolveu um Bulbasaur protestando, pois não queria que ele se machucasse enquanto Charmander parecia horrorizado com o que ele acabou de fazer. O grito fez Austin olhar para ver que uma árvore em chamas caiu sobre o líder do esquadrão Skirtle, prendendo-o enquanto o resto do esquadrão estava separado dele com o fogo acontecendo. Skirtle! Austin gritou enquanto corria em direção à árvore. Espere aí, Austin disse enquanto parava com as chamas no tronco aumentando. Eu poderia usar alguma ajuda agora. Ele normalmente usaria Citer para cortar esta árvore ou Butterfree para usar Confusion para levantá-la, mas com o fogo ao redor deles, era ruim. Esguicho! Skirtle pareceu surpreso quando Austin fez uma careta antes de agarrar uma parte da árvore que não estava em chamas e se esforçar, tentando levantá-la o suficiente para que Skirtle pudesse sair. Ash! Brock viu o que ele estava fazendo. Saia daí! Ainda não, Austin murmurou já que não estava fazendo nenhum progresso. Pikachu estava tentando ajudar mesmo que seu tamanho não funcionasse assim. Charmander estava até tentando ajudar, tentando não pensar em como ele ajudou a iniciar o incêndio. Espere Skirtle, quase tire você daqui, disse Austin enquanto continuava. Skirtle olhou para ver o resto do esquadrão usando suas pistolas de água, tentando chegar até seu líder antes que outra forma chegasse à árvore e o pegasse. Mova-se, Ash! Gyauri retrucou quando o Machoke levantou a árvore tentando ignorar o fogo que queimava suas mãos. Dando um aceno de cabeça, Austin agarrou Skirtle e se moveu, deixando o Machoke derrubar a árvore para evitar se queimar. Mas outra árvore caiu, isolando-os enquanto o resto do esquadrão Skirtle chegava até eles, verificando seu líder, que acenou. Skirtle Skert! Skirtle deu uma ordem enquanto apontava para Austin enquanto Vartortle de Gyauri usava a pistola d'água para explodir o fogo com o Machoke jogando terra no fogo. O esquadrão Skirtle não hesitou quando começaram a disparar suas pistolas de água, todos trabalhando juntos conseguindo apagar o fogo, para alívio de todos. Oh cara, isso foi por pouco, Austin murmurou enquanto tossia, o cheiro de fumaça ainda no ar. TCH, não posso acreditar em você, disse Gyauri franzindo a testa. Pelo menos certifique-se de que seu Pokémon não comece um incêndio em uma batalha. Ei, Charmander não quis dizer isso. Austin gritou com ele enquanto o lagarto de fogo olhava para baixo envergonhado, culpando-se pelo fogo, apesar de Pikachu tentar dizer o contrário. Isso não muda o fato de que aconteceu, disse Gyauri ao devolver seu Machoke e Vartortle antes de se virar e sair, sem se preocupar em continuar a batalha depois do que aconteceu. Isso foi muito irresponsável da sua parte.
Austin estremeceu quando a policial Jenny estava olhando para ele com todos eles dentro da delegacia depois do que aconteceu. Você percebe a gravidade do que poderia ter acontecido se o fogo não fosse apagado? Eu quero, Austin disse olhando para baixo. Oficial Jenny, Ash não queria que isso acontecesse. Mitch tentou dizer, mas Jenny balançou a cabeça. É por isso que ele não está atrás das grades, disse Jenny fazendo Austin estremecer. Você teve sorte de o fogo ter sido apagado ou isso teria sido muito pior para todos aqui. Sim, senhora, Austin disse olhando para baixo. Por lei, eu devo tirar de você o Pokémon que começou isso por causa de suas ações. Jenny começou quando os olhos de Austin se arregalaram e Austin rapidamente colocou a mão sobre a Pokébola de Charmander de forma protetora enquanto os outros ficavam tensos. Mas eu ouvi da minha irmã sobre o que aconteceu com o antigo treinador do seu Charmander e o que você fez para salvá-lo, então estou lhe dando um aviso. Se algo assim acontecer novamente, você perderá o seu Charmander. Entender? Sim, senhora, disse Austin, já que nunca soube dessa lei e fez uma anotação para ter mais cuidado no futuro com isso. Jenny olhou para ele antes de seu olhar se suavizar ao ver que ele entendeu a mensagem. Felizmente, algo bom saiu dessa bagunça. Ela disse olhando para fora, pois o esquadrão Skirtle agora estava de casaco, sendo recebido calorosamente pelas pessoas. O esquadrão Skirtle é nomeado o corpo de bombeiros desta cidade. Isso é bom, disse Brock com um sorriso ao pensar que o esquadrão não causaria mais problemas como este. Sim, agora é melhor vocês 4 irem antes que qualquer outra coisa aconteça, Jenny disse a eles enquanto eles saíam rapidamente. Ash, não foi culpa sua, disse Brock enquanto viajavam novamente na estrada na manhã seguinte. Ninguém esperaria que isso acontecesse. Brock está certo. Quem diria que isso poderia ocorrer durante a batalha, disse Mitch enquanto Austin ficava quieto. Eu sei, mas ainda. Austin estava com a mão na Pokébola de Charmander enquanto olhava para ela. Quase perdi Charmander por causa do que aconteceu. Como está Charmander? Yellow perguntou preocupado. Ele está se culpando por isso, disse Austin segurando a bola. Sua primeira vitória e isso acontecer, eu deveria ter esperado até que Charmander estivesse pronto, em vez de apenas jogá-lo daquele jeito. Austin estava até se culpando, considerando que foi sua estratégia que levou a isso. Charmander queria lutar. Brock o lembrou. Ash, às vezes coisas podem acontecer em uma batalha intencionalmente, como Damian machucando Fearo ou involuntariamente assim. Você não pode apenas se concentrar no que deu errado. Austin foi dizer mais alguma coisa quando outra voz o interrompeu. Skirtle. Todos os 4 pararam e se viraram para ver o líder do esquadrão Skirtle parado por perto olhando para eles. O que Skirtle está fazendo aqui? Mitch perguntou surpresa antes de Skirtle correr e apontar para Austin. Please, Skirtle disse apontando de Austin para ele para a Pokébola, antes de cruzar os braços com um sorriso. Ash, acho que Skirtle quer que você o pegue, Brock respondeu fazendo Mitch gemer. Sorte, preciso de outro Pokémon água. Austin pescou antes de sorrir. Claro, Skirtle. Ele disse um pouco aliviado por essa parte da canon não estar bagunçada. Apesar do incêndio ser culpa dele, provavelmente foi porque ele não quis deixar Skirtle debaixo da árvore. Puxando uma Pokébola vazia, Austin fez uma pausa antes de enviar Haticat. Ei, Haticat, estou mandando você para o Professor Oaks por enquanto, disse Austin, fazendo com que Haticat olhasse furioso. Vou trazer você para mais treinamento quando chegarmos a Vermilion e vou usar você na batalha de ginásio como prometi. Haticat murmurou antes de aceitar a situação ao ver o Skirtle que lhe lançou um olhar curioso. Te vejo mais tarde, Austin prometeu ao devolvê-la antes de olhar para Skirtle. Você está pronto? Esguicho. Skirtle sorriu quando Austin pressionou levemente a Pokébola em sua testa enquanto era sugado, com óculos escuros e tudo. Um toque de botão na Pokédex depois e Haticat tomou seu lugar e foi enviado de volta. Acho que foi outra coisa boa que resultou disso, disse Brock com um sorriso enquanto Austin sorria. Sim, é. Ele disse pegando a Pokédex enquanto examinava Skirtle. Skirtle, o Pokémon Tiny Turtle. A carapaça de Skirtle não é usada apenas para proteção. O formato arredondado da carapaça e as ranhuras em sua superfície ajudam a minimizar a resistência na água, permitindo que este Pokémon nade em altas velocidades. A Pokédex apitou. Este Skirtle é masculino e a habilidade é Torrent. Atualmente, este Skirtle conhece Tackle, Tail Whip, Bubble, Vitradra, Water Gun, Beat, Rapid Spin, Protect e Aura Série. A idade deste Skirtle é de 2 anos e 4 meses. Os olhos de Austin se arregalaram com o último movimento. Skirtle conhecia a esfera da aura? Como Ash sentiu falta disso? Austin se perguntou. Belo conjunto de movimentos. Brock elogiou. Skirtle parece ser uma adição poderosa ao seu time. Sim, disse Austin em estado de choque. Aura Série foi aprendida nos jogos como um Egg Move, então talvez tenha sido assim que Skirtle aprendeu desta vez. Vamos, Mitch disse interrompendo seus pensamentos. Ainda estamos na estrada, precisamos chegar logo a Vermilion. Certo, Austin disse enquanto continuavam pela estrada. Capítulo 66. Não me diga que nos perdemos de novo, Mitch reclamou enquanto o grupo ainda caminhava. Só se passou um dia desde o incidente com o incêndio florestal e desta vez Austin não estava tentando se perder devido à competição de reprodução estar sendo em 2 dias, para Brock. Mas parece que mesmo tentando chegar lá, erros podem ser cometidos. Talvez tenha sobrado. Austin murmurou Chu. Pikachu suspirou em seu ombro. Bem, deveríamos estar perto, disse Brock, parecendo nervoso por estar perdido novamente. Posso sentir o cheiro do oceano, pelo menos. Realmente. Yellow cheirou o ar, pois o cheiro do oceano estava de fato no ar, mostrando que eles estavam pelo menos perto dele. Você já foi à praia? Mitch perguntou surpresa enquanto Yellow balançava a cabeça. Não, os únicos lugares onde estive antes de me juntar a Ash em sua jornada foram Pewter City e Viridian City, Yellow disse a ela.
A coisa mais próxima de mim era o lago em Viridian. Teremos que mudar isso, disse Misty já os vendo relaxando na praia depois de tanto tempo viajando. A praia parece legal. Austin concordou. Há um em Vermilion onde podemos ir depois do concurso de reprodução, certo? Parece uma ótima ideia, disse Brock dando um sorriso. Sim, eu não vou à praia há anos. Austin sorriu enquanto eles caminhavam um pouco mais rápido. Vamos, ele disse correndo, decidindo puxar um Ash para se divertir. O quê? Ash? Misty gritou enquanto todos eles estavam correndo para acompanhá-los. Eventualmente, Austin conseguiu encontrar o caminho para sair da floresta ao ver um lindo pôr do sol sobre o oceano. Uau, bela vista, certo, pessoal? Shoo! Pikachu concordou com um sorriso. Quando nenhuma outra resposta veio, Austin se virou e viu que acidentalmente perdeu os outros em sua corrida. Bem, isso é ruim. Austin disse rindo timidamente enquanto Pikachu abaixava a cabeça com um eufemismo antes de seus ouvidos ficarem em pé quando ele ouviu um som e se virou para ver algo. Pi. Seguindo a linha de visão de Pikachu, Austin viu um pequeno Pokémon caranguejo andando de lado. Sua metade superior era vermelha enquanto a inferior era branca. Crabbe. Austin sorriu ao mandar Squirtle sair, que chorou enquanto o pôr do sol brilhava em seus óculos escuros. Ei, Squirtle, você está pronto para sua primeira batalha? Esguicho. Squirtle cerrou o punho enquanto olhava para o Crabbe, que estalou a pinça em retaliação. Rotação rápida. Squirtle enfiou seus membros em sua concha e se lançou, girando em direção ao Crabbe enquanto suas pinças brilhavam e acertou uma garra de metal em Squirtle, fazendo voar para trás, um pouco irritado. Tudo bem, Tackle. Squirtle acenou com a cabeça e correu para frente, enquanto o Crabbe preparava outro Metal Claw. Austin mudou. Use a pistola d'água para se lançar no ar. Squirtle fez isso enquanto o Crabbe balançava, errando completamente. Agora use o Rapid Spin novamente. Desta vez, o Rapid Spin acertou quando Austin soltou uma Pokébola vazia e a jogou, sugando o Crabbe. Squirtle pousou, pronto para atacar caso o Crabbe escapasse enquanto a bola balançava. Esta foi a cena em que Yellow, Brock e Misty saíram da floresta ao verem a Pokébola balançando, todos os três mostrando surpresa por Austin já estar pegando outro Pokémon. Vamos! Austin pensou antes que a Pokébola parasse de balançar com um Jin. Tudo bem, mas então desapareceu fazendo gemer. Merda, esqueci de trocar Crabbe, Austin murmurou. Squirtle. Squirtle parecia feliz por ter vencido a partida, apesar de ser contra um Pokémon selvagem, quando Austin o devolveu, agradecendo pela ajuda. Espere, você pegou outro Pokémon aquático? Misty perguntou fazendo pular, pois ele não sabia que o encontraram. Bem, eu ainda preciso de um time diversificado para mudar quando chegar à Liga Índigo e não há nada de errado em ter um segundo tipo de água. Austin disse rapidamente enquanto Squirtle bocejava. Ash tem razão, não é incomum que a maioria dos treinadores tenha até 20 Pokémon neste momento, comentou Brock com um olhar pensativo. E você pode apostar que na Liga Índigo eles terão muito mais do que isso. Quantos mais? Yellow perguntou curioso. Cerca de 50. Uau, Yellow sussurrou surpreso. Ei, o que vamos fazer esta noite? Não sei de mais ninguém, mas não aguento mais uma noite dormindo em um saco de dormir. Misty disse com uma carranca. Fica cansativo. Brock concordou. Mas não vemos um centro Pokémon há dias e esta praia fica bem longe. Pica pica. Pikachu gritou fazendo com que eles olhassem para ele enquanto apontava em uma determinada direção. O que é isso? Yellow perguntou quando todos viram um edifício gigante em um penhasco próximo. Misty sorriu. É um farol e todo farol tem um guardião. Ela disse apertando as mãos. Eles devem ter algumas camas extras. E haverá alguém lá para nos dizer onde estamos, disse Brock parecendo esperançoso. Então o que estamos esperando? Austin disse enquanto todos saíam correndo, desta vez ficando juntos e o céu estava escuro quando chegaram lá. Enquanto corria, Austin lembrou-se das palavras do professor Oak. Há um pesquisador morando perto de Vermilion City no farol, chamado Bill. Vou informá-lo sobre sua chegada. Tenho esperança de que ele consiga obter respostas sobre a condição de Charmander. O professor Oak sabia da condição de Charmander, pois o relatório de sua Pokédex foi enviado diretamente a ele sem que ele soubesse, o que fez Austin franzir a testa, pois era uma violação de privacidade. Depois que a ligação com o professor Oak terminou, onde ele se recusou a mandá-lo para Oak, já que agora sabia que a condição de Charmander não era natural, o que significa que a equipe Rocket havia feito experiências com ele, o que junto com o abandono de Damian afetou a saúde mental de Charmander e ele queria estar lá para seu amigo e mandá-lo para o professor Oak poderia ter sido uma escolha, melhor em alguns aspectos, mas ele não queria dar a Charmander a ideia de que o estava abandonando, mesmo que não fosse o caso. Para Charmander, seria o mundo de Damian e ele precisava construir um vínculo com o pequeno dragão antes de ter certeza de que o professor Oak olharia para ele. O professor Oak, sendo o homem sábio, disse que confiava em suas decisões e deu a Austin a ideia de procurar Bill para que ele pudesse ver se Charmander não tinha nenhum problema de saúde latente devido à sua composição genética. Capítulo 67. Austin saiu de seus pensamentos, olhando para o terreno rochoso com vista para o extenso corpo de água, enquanto dava um passo na direção do único edifício no terreno. O prédio tinha várias camadas de paredes construídas ao seu redor, levando até a porta. Nas paredes, Austin pôde ver, havia gravuras de Pokémon totalmente evoluídos. Olha aqui, Charmander, Austin murmurou, apontando para a gravura em pedra de um Charizard de aparência bastante feroz. Algum dia você vai gostar disso. Sou só eu ou esse farol parece estranho?
Brock perguntou curioso, pois havia gravuras em pedra de vários Pokémon nas paredes. Eu acho que eles estão incríveis, disse Yellow vendo os vários Pokémon. Bem, deveríamos tocar a campainha, a menos que queiramos ficar fora a noite toda, disse Misty. Já entendi, disse Austin ao cruzar a soleira, antes de chegar à grande porta da frente e apertar a campainha. A campainha tocou exatamente como no show, fazendo com que todos estremecessem um pouco e depois de um tempo o interfone tocou. Quem está aí? Com licença, senhor, mas somos viajantes e estamos perdidos, explicou Brock ao interfone. Esperávamos que você pudesse nos dizer onde estamos. E já estamos acampando há um bom tempo, então também estamos nos perguntando se poderíamos passar a noite aqui, Misty falou. Antes que o orador pudesse recusar, Brock assumiu novamente. E eu queria saber se eu poderia usar sua cozinha para fazer o jantar para o nosso grupo, ficaria mais do que feliz em fazer algo para você. Isso é ótimo. Você consegue cozinhar sem usar tofu? Ah, claro, posso cozinhar muitas coisas sem tofu, confirmou Brock ao ouvir um suspiro de alívio do outro lado. Isso é bom. Não comi nada além de tofu desde que meu cozinheiro saiu de férias. A voz disse. Entre. As portas gigantes se abriram sozinhas, revelando suas funções eletrônicas, criando uma justaposição em comparação com o exterior mais primitivo. O interior do farol era mais parecido com o interior do ginásio, só que muito mais sofisticado e avançado. Pensando bem, até o laboratório do professor Carvalho era notavelmente plebeu comparado com aquele onde ele estava, e esta era apenas a entrada. Espere, você com o Pikachu. Isso fez com que o grupo parasse. Você não seria parente de um vermelho, não é? Isso fez com que os olhos de Austin se arregalassem em choque. Já que Red era o treinador original do videogame e Bill perguntar isso apenas confirmou que o protagonista silencioso existia neste mundo. Austin encolheu os ombros, desculpe, mas eu não o conheço. Oh, pensei que você o conhecesse, juro que você é a cara dele, especialmente com seu Pikachu, embora já faça anos desde que eu o vi, quando ele me ajudou a sair de um problema na minha casa de campo em Cerulean Cape. A voz parecia nostálgica. Ei, por acaso você tem telefone? Austin perguntou porque queria ver como seus outros Pokémon estavam. Claro, ele teve que fingir porque seria estranho para todos se ele soubesse exatamente onde estava o telefone. Há um perto de você, disse Bill, fazendo com que o grupo se virasse e visse um computador com um telefone em forma de sino perto dele. Um videofone. Misty disse fazendo Austin sorrir. Vou ligar para o Professor Oak. Ele disse que não tinha falado com ele desde que levaram Charmander ao centro Pokémon no início daquela semana. Tenho certeza de que seus Pokémon estão bem. Ash, disse Brock com Austin já discando o número. Sim, mas ainda quero vê-los, Austin disse colocando o telefone no ouvido quando o vídeo apareceu para mostrar o Professor Oak cozinhando alguma coisa. Oi Ash, você me pegou preparando o jantar. O Professor Oak me cumprimentou com um aceno. Minha cozinheira está de férias e tenho que me cuidar sozinha até ela voltar. O que há com os cozinheiros tirando férias ao mesmo tempo? Austin pensou enquanto Bill dizia a mesma coisa antes de balançar a cabeça. Desculpe interromper, professor, mas eu queria ter certeza de que meus Pokémon estavam bem e se Raticate e Crabbe chegaram em segurança. Não se preocupe, Ash, todos os seus Pokémon estão bem. Professor Oak disse com um sorriso para ele. A asa de Fearo ainda está se curando, mas ele não está deixando que isso o incomode. Ele está usando suas garras de maneira incrível o suficiente para treinar, apesar de eu tentar impedi-lo. Sim, quando eu peguei ele e Pidgeotto pela primeira vez, fiz com que eles aprendessem a lutar sem voar, caso algum dia ficassem presos, Austin disse esfregando a nuca. Uma ideia inteligente. O Professor Oak disse pensativo enquanto olhava para Austin com curiosidade, provavelmente vendo as diferenças também. Bem, sobre seus outros Pokémon, seu Raticate é extremamente bem treinado e forte para uma de suas espécies. Havia um grupo de Rattata que estava roubando comida e ela os corrigiu em menos de 1 minuto ao chegar aqui. Austin riu um pouco ao ouvir isso. Agora, quanto ao seu Crabbe, ele não recebeu nenhum treinamento porque você acabou de pegá-lo, certo? O Professor Oak perguntou enquanto Austin acenava com a cabeça. Eu poderia dizer pelo quão pequeno ele é comparado ao Crabbe de Gary, veja por si mesmo. Com isso ele mostrou os 2 Crabes em tigelas de água diferentes e a de Gary era enorme comparada à dele. Uau, Brock disse surpreso enquanto Misty olhava com admiração para o gigante Pokémon aquático. Isso é um pouco de Crabbe, Misty sussurrou. É enorme, disse Yellow em estado de choque. Austin não pôde evitar um tremor nos olhos ao ver isso novamente. Mas devo dizer que apesar da grande diferença no número de Pokémon que você e meu neto capturaram, estou impressionado que você tenha conseguido capturar um Charmander, um Bulbasaur e um Squirtle. É raro um treinador conseguir um 100 recebendo de mim como entrada, mas você conseguiu pegá-lo sozinho. Bem, eu não diria necessariamente sozinho, Austin disse coçando a bochecha. O Professor Oak assentiu antes de parecer curioso. A propósito, Ash, de onde você está me ligando? O número não é de nenhum centro Pokémon. Estamos em um farol no topo de um penhasco perto de Vermilion, Austin respondeu quando a compreensão surgiu no rosto do professor. O Professor Oak olhou para Brock, Yellow e Misty antes de olhar para Austin, que apenas balançou a cabeça quando a mensagem ficou clara. Ele não contou aos amigos sobre a condição de Charmander. Capítulo 68. Esse deve ser o farol do Bill, ele é o responsável por criar o sistema de transferência que os treinadores usam hoje. Professor Oak disse fazendo com que Brock, Yellow e Misty parecessem surpresos. Porque ele me ajudou a fazer algo para o qual você poderia usar sua Pokédex. Espere mesmo? Austin tirou a Pokédex. Os centros Pokémon têm um sistema onde posso adicionar o upgrade do Palette. Assim que você chegar ao Vermilion é só me ligar e eu mandarei adicionar o upgrade. O Professor Oak sorriu. Gary já tem o seu e está aproveitando com bastante facilidade. Austin parecia curioso, mas o Professor Oak riu.
Quero manter isso como uma surpresa até você conseguir, Ash. Ele disse enquanto Austin acenava com a cabeça. Então Bill está por perto? Estou bem aqui, professor. A voz de Bill ecoou ao redor deles. É bom ouvir de você, então a atualização foi um sucesso? Nenhum resultado negativo. Professor Oak disse com uma risada. Vou mandar um e-mail para você mais tarde, se você quiser. Isso seria muito apreciado, Professor Oak. Bill disse parecendo aliviado. Obrigado por passar pelo problema. Não há problema, Bill. Este é um grande avanço para a nossa pesquisa. Professor Oak disse antes de sorrir. Mas seria possível se você ensinasse aos meus jovens amigos aqui o que sabe sobre Pokémon enquanto eles estão lá? E tentasse investigar o assunto que lhe contei. Claro, Bill respondeu antes que uma campainha tocasse no lado do Professor Oak. Ah, esse é o tofu, preciso ir. O Professor Oak estava rapidamente tirando a comida da panela, soprando para que esfriasse antes que a tela ficasse preta. Bem, acho que as apresentações estão em ordem. As luzes acenderam antes que eles vissem Kabuto caminhando em direção a eles. Eu sou Bill do Farol. Bill é um Pokémon? Misty perguntou em estado de choque. Então ele é como Mewtwo? Yellow perguntou curioso enquanto Brock balançava a cabeça. Não, não pode ser. Isso é um Kabuto, disse Brock tentando processar o que estava vendo. Um Pokémon extinto. Austin, entretanto, riu. Vocês percebem que é uma fantasia, certo? Ele perguntou tentando manter uma cara séria enquanto eles olhavam para ele incrédulos. Pikachu, entretanto, concordou, pois percebeu que não era um Pokémon real. Ele está certo, sou Bill, o pesquisador Pokémon, só estou preso nessa fantasia. Bill explicou aliviado por nenhum deles ter enviado Pokémon para atacá-lo. Preciso de alguém para apertar o botão. Aquele aí? Yellow perguntou se aproximando ao ver o botão azul embaixo dos braços. Sim, eu tentei pegá-lo sozinho, mas esses braços são muito curtos, explicou Bill enquanto Yellow o empurrava e ele se abria para mostrar um jovem. Surpreendentemente na casa dos 30, em um terno vermelho com cabelo verde curto e ondulado enquanto ele endireitou as costas quando estalou. Obrigado por me ajudar a sair, estou preso nessa fantasia há horas. Por que você estava lá? Yellow perguntou curioso enquanto Bill terminava de se alongar. Houve uma festa fantasia ou algo assim? Não, é para minha pesquisa, explicou Bill com um sorriso. Entrar em sua pele me ajuda a entrar em sua cabeça. Então, basicamente, como andar no lugar de outra pessoa? Austin perguntou ganhando um aceno de Bill. Exatamente, existem muitos Pokémon extintos e atualmente estou estudando como eles viviam. Apenas vestir uma fantasia é uma forma de descobrir como eles eram, disse Bill apontando para a fantasia. Veja como eles se moveram, os problemas em que podem se meter, embora eu ache que deveria aumentar as garras para o caso de ficar preso assim novamente. Isso provavelmente seria uma boa ideia, disse Misty, sem saber o que fazer com os métodos de pesquisa únicos desse cara. Um grunhido alto encheu o ar fazendo Austin estremecer. Ele. Austin agarrou seu estômago nervosamente enquanto os outros pareciam divertidos. Acho que vou começar o jantar agora mesmo, disse Brock, tirando a mochila para pegar os suprimentos. Não demorou muito para Brock fazer algo enquanto todos estavam comendo. Todos os Pokémon que cabiam lá dentro também estavam comendo. Embora houvesse alguns problemas com Bulbasaur e Squirtle olhando um para o outro enquanto Charmander estava sozinho. Devo dizer que todos vocês têm bons Pokémon, comentou Bill enquanto mordia sua porção da refeição, feliz por não estar comendo tofu. Obrigado, Austin disse olhando para todos os seus Pokémon apenas para ver Squirtle ansioso para tentar roubar alguns dos Bulbasaur, ganhando um Vinivip em retaliação. Então Bill, você criou o sistema de transferência de Pokémon? Brock perguntou curioso, ganhando um aceno do pesquisador. Sim, tive a ideia quando a regra de que um treinador deve carregar até 6 Pokémon entrou em vigor alguns anos atrás. Pensei que seria desanimador que eles não conseguissem capturar mais, então trabalhei nisso e depois de alguns anos foi um sucesso, disse Bill antes de ficar vermelho. Não quer dizer que não houve problemas. Como que? Misty perguntou se perguntando que tipo de problemas os estágios iniciais trouxeram. Comecei quando só havia 2 máquinas de transferência em minha casa e estava testando em comida, mas quando fui trabalhar no interior de uma, um ratata selvagem bateu na outra, iniciando o processo até onde eu estava. Fundiu-se com ele, disse Bill, recebendo olhares chocados de todos. Se não fosse por Red eu ainda estaria preso como um híbrido Pokémon humano e o sistema de transferência não seria tão bom como é agora. Isso é do mangá. Austin pensou franzindo a testa se perguntando se Red estava no monte Silver ou algo assim neste momento, ou se o monte Silver existia mesmo neste mundo Pokémon. Este Red parece um bom amigo, disse Brock, embora franzisse a testa se perguntando onde ouviu esse nome antes. Ele sempre aparecia sempre que estava na área, mas ele parou há alguns anos, não tive notícias dele desde então, Bill comentou antes de olhar para todos os Pokémon. Mas todos vocês têm sorte em serem treinadores de Pokémon. Como assim? Yellow perguntou levantando os olhos de sua refeição. Seus trabalhos são capturar todos os Pokémon do mundo, disse Bill a eles. Antes de conhecer Red, havia apenas 150 Pokémon conhecidos, mas ao longo dos anos cresceu até existirem mais de 1000 tipos diferentes. Cada um deles exclusivo para várias regiões e muitos mais que ainda podem estar por aí. Tudo isso? Yellow parecia surpresa porque ela nunca pensou em quantos Pokémon havia apenas por estar em canto. Na verdade, essa é uma das muitas maravilhas deste mundo, além de como todas elas são únicas de várias maneiras, disse Bill. Ash, você tem a Pokédex, certo? Austin deu um aceno de cabeça. Existem apenas 4 usuários Pokédex por aí, disse Bill surpreendendo a todos. Os 2 originais pertenciam a Red e ao filho do Professor Oak Blue. Esses eram meros protótipos para os 2 que existem agora pertencentes ao neto do Professor Oak, Gary, e a você. Austin tinha os olhos arregalados enquanto puxava lentamente sua Pokédex. Ele sempre pensou que quase todo treinador tinha um igual no anime. Mas ouvir que além dos protótipos só foram criados 2,
Isso é extremamente diferente, Austin sussurrou, sem esperar por isso. O professor Oak deu outro para alguém e está no processo de criar mais, disse Bill sorrindo ao ver o rosto chocado de Austin enquanto Yellow puxava seu Pokédex. Capítulo 69. Espere então porque o professor Oak me deu isso. Austin perguntou em estado de choque, levantando-se. Havia 2 outros treinadores de Palette que partiram naquele dia, então por que recebi um? Apenas o professor Oak pode responder a isso, disse Bill encolhendo os ombros. Mas se você me perguntar, provavelmente é por causa do quanto você é parecido com Red. Quanto eu sou parecido com Red? Austin parou com os olhos arregalados quando uma possibilidade o atingiu. Blue era o pai de Gary. Considerando como Bill acabou de dizer que era filho do professor, Austin sentou-se lentamente, pois não tinha certeza se estava certo com essa linha de pensamento. O pai de Ash poderia ser Red? Inferno, ele poderia estar analisando demais isso, mas o pensamento simplesmente permaneceu com ele. Mas ainda assim você provavelmente deveria manter a Pokédex para você, disse Brock um pouco preocupado. Com o material incrível que foi mostrado, você não iria querer que caísse nas mãos erradas. Como a equipe Rocket. Austin pensou agora percebendo a magnitude desta Pokédex enquanto engolia nervosamente. Entendi. Por outro lado, espero não estar sendo muito intrometido, mas quantos Pokémon você tem, Ash? Bill perguntou curioso. Bem, eu tenho 9 Pokémon, disse Austin, grato pela mudança de conversa. Mas contando as evoluções até 16, essa é uma boa quantia para um treinador iniciante hoje em dia, disse Bill com um sorriso. Não muitos, mas também não poucos e vocês têm pelo menos 3 cada? Essa última pergunta foi direcionada a Yellow, Brock e Mish que acenaram com a cabeça. No total, a quantidade de Pokémon que vocês teriam juntos é 19, disse Bill a eles. Todo mundo tem um significado diferente ao usar Pokémon. Nós somos humanos e os Pokémon são quem são ao nosso lado. À noite, enquanto todos dormiam, Austin e Charmander foram até Bill, que havia sido informado pelo professor Oak sobre a situação de Charmander. Bill levou os dois para seu laboratório interno, onde começou seu check-up enquanto Austin estava lá para cuidar de Charmander. Isso, Bill declarou, é nada menos que extraordinário, Ash. O pesquisador ergueu os olhos do microscópio. A amostra genética de Charmander é fascinante. É quase como se eu estivesse vendo as amostras genéticas de um Garchomp de uma forma. A mente de Austin estava correndo a 1000 milhas por minuto, mas não há suspeita de que ele disse. Garchomp? Um nativo de Sinnoh. É a espécie de dragão de ponta naquela terra. A campeã de Sinnoh Cynthia tem um, e Arceus sabe que esse espécime é nada menos que lendário. Austin apenas acenou com a cabeça, pois sabia muito bem que tipo de fera Garchomp era. No entanto, parece que alguém tem feito experiências com criação artificial de dragões e produziu resultados um tanto bem-sucedidos. O próprio Charmander é um exemplo disso. Você quer dizer que Charmander nasceu em laboratório, por reprodução artificial? Austin respirou fundo, pois isso praticamente confirmou isso. Charmander era como a Véspera Vermelha. Estou certo disso. Bill franziu a testa. Só há uma coisa que me confunde, que são os outros sintomas peculiares que seu amiguinho está apresentando. Sua chama interior é notoriamente baixa para ambas as espécies, e seu gene monstruoso, que ele adquiriu do lado Charizard de seus pais, está adormecido por falta de palavra melhor. Chama interna? Gene monstro? O que isso significa? Bill olhou para cima. Desculpe, não estou acostumado a falar em termos leigos. Ele parecia envergonhado. Vamos colocar dessa forma. Pokémon do tipo fogo tem algo conhecido como chama interna dentro deles, uma forma de fogo espiritual que é, em termos leigos, sua conexão com o fogo por assim dizer. Diferentes tipos de fogo demonstram várias formas de materialização sua chama interior em seu eu físico. Para Charmander, é a chama em sua cauda. Para a linhagem Tiflozil em Johto, é a chama em suas costas. Por exemplo, Ponyta, é praticamente a mesma coisa. Existe algum fogo, tipos como Gravlit, por exemplo, que não exibem necessariamente uma materialização externa de sua chama interna, mas isso não vem ao caso. Ok. Austin assentiu, fazendo o possível para acompanhá-lo. O único outro tipo que possui uma chama interna é o tipo dragão, porque bem, sua afinidade com o tipo fogo, além dos tipos água, elétrico e normal. Chama, embora represente apenas a parte do fogo de sua fisiologia, e seja, como está claro, muito menos do que digamos, um tipo de fogo puro como a linha Arcanine ou a linha Charizard. Austin acenou com a cabeça novamente. Como os tipos fogo são criaturas completas de fogo, sua chama interna é maior em comparação com os dragões que são apenas parcialmente fogo. Exatamente. Bill concordou com uma salva de palmas sincera. No entanto, o seu Charmander tem, bem, uma chama interna ainda menor que a de um Garchomp comum. Besteira. O que significa que sua afinidade com fogo é, na melhor das hipóteses, fraca, enquanto sua genética dracônica é muito mais pronunciada. Bill fez uma pausa. Você também pode dizer que o seu Charmander é um Garchomp no corpo de um Charmander, de certa forma. Austin pensou. Austin disse. Bill riu da reação do treinador. O que quero dizer é que a propensão do seu Charmander para ataques dracônicos será superior à da maioria de suas espécies e da mesma forma, sua afinidade para ataques do tipo chama seria inferior à maioria dos tipos de fogo. Seria? Austin percebeu. E as pessoas dizem que é muito cedo para começar a recrutar, Bill murmurou, olhando para o jovem adolescente brilhante à sua frente. Você percebeu isso, não foi? Aqui, meu amigo, está o que há de extraordinário no seu Charmander. E o que é isso? Austin perguntou perplexo. Sua constituição genética é bizarra e não permanente, pelo menos não em certos aspectos. Embora seu crescimento genético como Charmander possa ser muito bem projetado e conceituado, não posso dizer exatamente o que a evolução pode fazer com seu DNA. Eu não entendo, confessou Austin. Bill mostrou sinais de irritação, mas controlou-a.
Quem disse que ser professor era uma tarefa fácil? Veja, a linha Charizard tem 2 atributos particulares em sua constituição, apenas um dos quais pode existir em um espécime específico. Esses 2 atributos são conhecidos como dragão e monstro, respectivamente. Charmander com o atributo dragão demonstra uma afinidade com ataques dracônicos, não o nível de afinidade que seu Charmander mostra, mas próximo o suficiente. Aqueles com atributos de monstro tornam-se mais altos, mais fortes e maiores, atingindo uma altura de cerca de 3 metros, criando Pokémon Alpha. Isso é o dobro do tamanho de um Charizard médio, exclamou Austin. Esse é o atributo monstro de um Pokémon Alpha para você. Bill disse, você já viu um Pokémon Alpha? Austin balançou a cabeça enquanto Bill clicava em um controle remoto enquanto várias fotos e vídeos de Pokémon Alpha em estado selvagem apareciam na tela. Austin ficou chocado ao ver fotos e vídeos desses Pokémon Alpha, variando de Lopunny a Gliscor, etc. Foi realmente esclarecedor mostrar a Austin muito bem que este mundo tinha muito mais mistérios do que o que era mostrado em anime ou mangá. Capítulo 70. Olhando para a expressão chocada de Austin, Bill assentiu e continuou. Esse é o atributo monstro para você, aconselhou Bill. No entanto, tais espécimes só são do tipo fogo, voador e têm afinidade extremamente baixa com ataques dracônicos, se é que tem. Em outras palavras, um rosnado bufaria em seu ataque de fúria de dragão, mas seu inferno, ou pior, queimadura de explosão seria derrubar um Cetelix com um único golpe. Droga! Bill sorriu. Você Charmander, no entanto, por causa de sua constituição genética única, tem o atributo dragão ativo do pai Garchomp e, portanto, sua afinidade com ataques dracônicos é tão boa quanto a linhagem Garchomp, que é, deixe-me dizer, além de incrível. Afinal, há uma razão pela qual até mesmo o Gible da primeira geração pode realizar um ataque Dracometeoro, que mesmo Charizards adultos com atributos de dragão ativo não conseguem realizar às vezes. Austin assentiu estupidamente. O interessante aqui é que Charmander recebeu o atributo monstro de seu pai Charizard. Mas então não deveria ser maior e mais forte que os outros? Austin perguntou, confuso novamente. Teoricamente deveria. No entanto, por razões que não consigo compreender totalmente neste momento, o atributo monstro está um tanto adormecido neste momento. Porque Charmander aqui tem uma chama interna notoriamente baixa, e pelo que o tratamento psíquico revelou, sempre tentou usar ataques do tipo fogo, abusando assim de sua limitada chama interna, o que prejudicou sua forma física e, portanto, é responsável por sua natureza frágil e menor tamanho corporal. Então você está me dizendo que se Charmander se concentrar em seus ataques dracônicos em vez dos do tipo fogo, seu corpo mostrará lentamente sinais de crescimento? Austin supus. Tenho certeza disso, Bill respondeu com um sorriso. Esta amostra, isso é extraordinário, embora proibido, e com a devida razão. Charmander tem muita sorte de ter nascido com essas combinações genéticas bizarras e não, digamos, um completo nanico inútil em qualquer coisa. Austin engoliu em seco. Você estava falando sobre evolução ou algo assim? Bill bufou com a forma de referência de Ash. Sim, isso. Como a composição genética de Charmander é tão distorcida no momento, há todas as possibilidades de que a evolução possa endireitar as coisas e reativar o gene monstro nele, como um Charmeleon. Se as coisas derem certo, ele será um mamute de um Charmeleon com super afinidade com ataques dracônicos, embora, por mais lamentável que seja, sua afinidade com o tipo fogo permanecerá baixa no futuro próximo. Não importa, Austin proclamou. Bill ergueu uma sobrancelha. Não te preocupa que seu tipo fogo não seja um espécime ideal de sua espécie? Certamente você deveria arranjar um Charmander melhor, que tenha tudo normal em sua constituição. Não, eu vou ficar com o meu. Austin declarou com orgulho, seus dedos acariciando inconscientemente as pokébolas em seu cinto. Charmander e eu estamos empenhados no longo prazo, assim como meus outros pokémons. Os óculos de Bill brilharam. Interessante, você sabe que tem muita sorte de ter o Cantonian Royal Trio. Cantonian Royal Trio? Austin ficou confuso com o que Bill queria dizer antes de Bill sorrir e começar a explicar. Cantonian Royal Trio é o título para os 3 Pokémon iniciais da região de Kanto. 800 anos atrás, a região de Kanto foi dividida em muitas partes diferentes e durante essa época, um treinador chamado Nobunaga uniu toda a região de Kanto sob seu, ou melhor, o governo do Shogun. Qualquer oposição ao seu governo foi rapidamente destruída por seus 3 Pokémon mais confiáveis, Charizard, Blastoise e Venusaur. Embora seu reinado sobre Kanto tenha durado apenas 20 anos, as mudanças que ele trouxe para a região tornaram Nobunaga muito popular entre os povos comum de Kanto. Mesmo após sua eventual morte, o povo de Kanto honrou seu gentil e benevolente Shogun dando às 3 espécies o título de trio real cantoniano. O queixo de Austin caiu no chão enquanto ele olhava para Bill. Sua mente estava cheia de tantas perguntas e de todas essas perguntas Austin afirmou. Os Pokémon iniciais de outras regiões têm essa história? Bill respondeu, sim, mas infelizmente não sei muito sobre a história de outras regiões. Você pode pedir ao professor para conseguir alguns livros sobre a história de outras regiões e seus Pokémons reais específicos, se estiver interessado. Bill, tenho algumas perguntas. Pergunta à vontade. Então, por que parece que a linha evolutiva de Caterpie para Metapod deveria terminar em gigante e por que Butterfree se parece com a forma evoluída de Venonat? Bill sorriu antes de tirar um livro das prateleiras. Vamos ver. Aí está. Bem, Ash, para responder sua pergunta devo explicar a você sobre a pesquisa da professora Yanase Berlitz sobre esse mesmo tema. Mais tarde naquela noite, Austin acordou sozinho, olhando sua Pokédex. Ele ainda estava surpreso com o fato da Pokédex agora. Apenas 4 e 5, considerando que o professor ainda tem um, existem no momento. Vermelho e azul existem e são adultos agora.
Mas Verde e Yellow estavam quase na adolescência quando deveriam ter a mesma idade que Vermelho e Verde, mas novamente nada faz sentido neste mundo. O que mais ele deveria esperar? Arg, não consigo parar de pensar demais em tudo. Austin pensou em aborrecimento antes de ver Pikachu mudar. Shu. Pikachu bocejou enquanto Austin sorria para ele. Cansado? Ele perguntou antes de olhar para os outros Pokémon enquanto eles dormiam antes de franzir a testa. Charmander estava desaparecido. Levantando-se, Austin olhou para Pikachu. Ei, fique de olho em todos os outros, preciso encontrar Charmander. Pikachu concordou com um aceno de cabeça quando Austin saiu da sala que Bill emprestou a ele. Demorou um pouco, mas Austin finalmente encontrou Charmander sozinho no topo do farol. Aí está você, Austin disse surpreendendo o lagarto de fogo. Caracteres. Charmander acenou com a cabeça para seu novo treinador enquanto Austin estava ao lado dele. Problemas para dormir? Austin perguntou enquanto Charmander dava outro aceno de cabeça. Estava quieto enquanto os dois olhavam para fora. Não foi culpa sua, Austin disse fazendo Charmander franzir a testa sabendo exatamente do que ele estava falando. Mander Char. Charmander balançou a cabeça. Homem, Austin suspirou. Charmander, nenhum de nós sabia que isso iria acontecer, foi mais culpa minha do que sua. Ele disse ganhando um olhar veemente do Charmander. Mander. Charmander protestou porque não achava que a culpa fosse de seu novo treinador. Charmander. Austin sorriu para ele. Olha, não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos aprender com isso. Com isso ele olhou para cima à noite. Isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Capítulo 71. Deixe-me ver se entendi. Austin supus. Você quer dizer que se um espécime de Pokémon pode, por meios completamente naturais, nascer com um conjunto genético superior ao de sua espécie, significativamente superior, enfatizou Bill. Certo, significativamente superior à sua espécie, então uma mutação positiva, bem-sucedida? Mutação? Certo, uma mutação positiva bem-sucedida. Mutação natural. Por favor, pare de interromper. Austin fez uma careta. Então, uma mutação natural positiva e bem-sucedida muitas vezes mostrará sua presença alterando a cor da pele do espécime de Pokémon? Sim. E esses Pokémon são chamados de brilhantes? Correto. Bill elucidou. Por exemplo, pelas penas brilhantes do Pidgeotto, mostrei que você deve ter certas características que o colocam acima de outros de sua espécie. E aquele movimento do ovo? Bill franziu a testa. Um tipo voador normal como Pidgeotto teve um tipo sombrio como pai e nasceu com uma natureza brilhante. Ele olhou para cima alegremente. Você é um garoto muito inteligente. Por que não tenta se tornar um pesquisador Pokémon? Austin olhou para suas mãos e sabia que ele não pertencia a este mundo e as chances de ele voltar são altas quando ele viajasse para Sinnoh. Por isso ele não queria se apegar. Bem, a escolha é sua, Bill respondeu a Austin, que riu um pouco. Bill fez uma careta. Se você parou de rir da minha situação, gostaria de continuar minha explicação. Certo, desculpe. Bill zombou, mas continuou sem demora. Como eu estava dizendo, os Pokémon Shiny exibem vários traços que são, de certa forma, fantásticos demais para o resto de suas espécies não brilhantes. Ele sorriu antes de continuar. E uma dessas mutações bem-sucedidas é a natureza do rei mítico. A natureza do rei? A natureza de King, Bill repetiu. Pense nisso como o gene Monster de Charizard, apenas duplicado, se não triplicado em sua ação. Um Monster Charizard teria cerca de 3 metros de altura, mas um King Charizard provavelmente ultrapassaria 7,5 metros. Isso é, os olhos de Austin se arregalaram ao se lembrar do Giant Dragonite, Alakazam e Hunter, no mangá e anime. Inegavelmente incrível e inacreditavelmente fantástico, eu sei. Bill sorriu, e parte da minha pesquisa aqui trata do mito dos 7 reis. O mito dos 7 reis? Sim, respondeu Bill, seus olhos ardendo de excitação e paixão. Éons atrás, havia 7 reis dragões que governavam a região que hoje é composta pelas regiões de Kanto, Johto e Hoenn. Um Charizard, um Gyarados, um Garchomp, um Axorus, um Kindra, um Salamence e um Dragonite. Nenhum deles era lendário e ainda assim, o sangue do dragão mais velho fluía através deles com mais fluidez do que qualquer outro de sua espécie no planeta. Apesar de serem normais comparados às feras lendárias do universo, juntos os 7 reis eram uma força imparável da natureza. Há uma referência a uma certa catástrofe mística causada por uma certa escuridão. As lendas são bastante vagas sobre isso de qualquer maneira, e esse poder cataclísmico das trevas era poderoso demais para ser detido, mesmo para eles próprios lendários. Dizem que os 7 dragões lutaram contra essa coisa e impediram que o cataclismo acontecesse, embora não sem perdas. E Austin estava atento a cada palavra sua. Dos 7 reis, um caiu no mundo distorcido, nunca mais se levantando. Um foi afundado sob um vulcão ativo e o terceiro distribuiu suas cinzas por uma planície. A tumba do quarto é guardada pelo fogo. O quinto morreu mais corajoso que o descansou, enquanto o sexto nunca subiu acima do fundo do mar, e o sétimo viveu para contar a história. O silêncio invadiu a sala, enquanto Austin fazia o possível para compreender tudo que Bill havia compartilhado com ele. Pelo que sabemos, foi o rei Charizard quem distribuiu suas cinzas por uma planície inteira, que hoje é conhecida como Vale Charicifique. O que é isso? Austin decidiu fingir estar confuso ao perguntar. Vale Charicifique? É uma ilha solitária na região de Johto com vários vulcões ativos, embora, surpreendentemente, os vulcões nunca entrem em erupção e ainda assim mantenham um fluxo constante de magma líquido para fora deles, o suficiente para mantê-los em um estado ativo, e ainda assim lento o suficiente para permitir que o magma esfrie antes de chegar à planície. Disse que toda a ilha é uma espécie de refúgio Charizard, e Charizards de todo o mundo vão para lá, alguns ficam lá a vida toda, treinam entre si e crescem mais forte. Eu aconselho você que, quando seu Charmander estiver totalmente evoluído, você deveria fazer com que ele treinasse lá.
O próprio ar lá está saturado com o poder do rei, é dito. Uau, Austin sussurrou antes de se lembrar de algo. Bill, o sétimo, aquele que viveu para contar a história. Austin fez uma pausa. Quem era aquele? Bill sorriu estranhamente. O rei Dragonite. E é em sua busca que passei os últimos 6 anos sozinho neste farol. Espero que um dia ele ouça meu chamado e acorde do fundo do oceano. Austin prendeu a respiração antes de perguntar, pois sabia o que iria acontecer. E há 2 dias recebi uma certa perturbação eletromagnética que só poderia ser causada por uma mudança substancial na energia dracônica ambiente no ar. Você quer dizer? As palavras de Austin morreram em sua garganta, e um chamado longo e sempre distante chegou aos seus ouvidos. Era estranhamente atraente e hipnotizante, quase como se algo distante o estivesse chamando. Você ouviu isso? Bill perguntou em um sussurro. É ele, o rei. Ele está vindo. Bill fez uma pausa. E quando ele vier, você e eu seremos os sortudos de conhecê-lo. Capítulo 72. Por Eras, o último dos 7 reis passou seu tempo, sua mente presa em um sono encantado pela aberração onisciente selada na terra. Até que aquele que queima a terra destruiu o cemitério dos caídos, e agora, os humanos se aproximariam lentamente. Seria esta a chegada da tempestade que eles haviam predito? O espírito das florestas ainda tinha que viajar e, portanto, não era tempo suficiente para o último rei se levantar em desafio. Portanto, deve esperar. No meio do redemoinho do oceano, ele deve esperar. Nas profundezas do oceano, coabitando ao lado dos guardiões do mar, o rei esperou, e esperou, esperando por um sinal, um totem. Qualquer coisa que pudesse ser um símbolo de que a hora finalmente havia chegado. Haveria, é claro, mais eventos antes que o cataclismo descesse dos céus novamente, mas pelo menos desta vez as aberrações seladas na terra não seriam capazes de trair sua espécie. O tempo vai dizer. O tempo e o espírito das florestas dirão. Enquanto isso, em Pallet Town. Professor, o que poderia ter causado isso? Daisy Ock perguntou enquanto olhava para a anomalia que se desenrolava do terraço do laboratório. Estava completamente normal há cerca de 15 minutos e de repente toda a região de canto parecia estar envolvida em algum tipo de fumaça rodopiante e neblina densa. Qualquer outra pessoa talvez tivesse chamado isso de anomalia climática e deixado por isso mesmo. Os mais supersticiosos teriam proclamado isso como julgamento dos lendários sobre a humanidade, e que o Armagedon estava próximo. Samuel Ock, no entanto, sabia melhor. A concentração de energias dracônicas na atmosfera ultrapassou repentinamente o referencial de Marilyn. Ock murmurou ameaçadoramente enquanto corria de volta para seu laboratório e começou a digitar comandos em um dos mainframes do laboratório, reunindo informações sobre um possível epicentro para este anomalia. A maioria das anomalias precisava ter um determinado epicentro e, se não, pelo menos um raio a partir do qual foram geradas. A menos, claro, que fosse. Samuel Ock parou antes de pensar nesse pensamento. Daisy espalmou a boca com entusiasmo. O padrão de Marilyn? Mas isso é impossível. A simples presença necessária para isso seria muito alta para que a interferência positiva resultante de já aconteceu antes. Samuel fez uma pausa. 2 vezes. Ele pensou. Uma vez. Já aconteceu uma vez, há uns 40 anos. Foi? Aconteceu? Daisy ficou em branco. Mas, como? O dragão altíssimo desceu à terra porque um alienígena, Pokémon, se atreveu a passar por seu domínio sem sua permissão. O dragão altíssimo, você quer dizer rei. Não fale do nome dela tão levianamente. Samuel a repreendeu. Os nomes têm poder, Daisy. Por favor, não os use levianamente. Mas o nome em questão não é exatamente o nome verdadeiro dela, não é, professor? Daisy desafiou. Para um homem tão viajado e genial, Samuel Ock certamente era um homem de contradições. Mas ainda quando se trata de lendários. Para alguém que não foi desafiado como elite por mais de 20 anos, Samuel Ock sentia um terror insondável quando se tratava de Pokémon lendários. Pode ser que seja, retrucou Samuel, mas proíbo você de usá-lo. Nem mesmo na minha ausência. Tudo o que você disser, professor. Margarida franziu a testa. Mas você nunca completou isso. O que exatamente aconteceu naquela época? Samuel parecia nostálgico. O dragão altíssimo desceu rugindo contra a abominação extraterrestre, e os dois tiveram uma batalha, que engolfou todo o Polo Norte por mais de 1 ano. 1 ano inteiro. Daisy ficou chocada. Como é que eu não li nada sobre isso? Informações confidenciais. Você precisa de níveis específicos de autorização para isso. Do jeito que está, só eu, o professor Sycamore de Kalos e um certo alguém sabemos disso. Nem mesmo a Liga Índigo ou Lance tem qualquer conhecimento desses eventos desde que foi declarado com base na necessidade de saber. Então, como você, eu estava lá, admitiu Ock. Estávamos pesquisando a existência de fósseis de um certo Pokémon que poderia ser chamado de precursor do moderno Gyarados mega evoluído. Daisy ficou perplexa. E, como eu disse, a informação é confidencial. Não posso compartilhar mais detalhes além disso, me perdoe. Daisy engoliu em seco. Você acha que algo assim está acontecendo mais uma vez? Eu acredito que sim. Samuel suspirou de frustração. Embora pareça centrado na região de Canto, especificamente nas regiões ao redor do Mar Cerúleo. O Mar Cerulean era o extenso corpo de água que circundava as regiões de Pallet, Cerulean, Viridian e Vermilion, antes de se encontrar com o Oceano Pacífico mais a leste. Essa é uma região pequena, considerando tudo. É de fato. Samuel sentiu seu olho esquerdo tremer ao ler os resultados de seu programa simulado, que rastreou a localização do epicentro. Daisy, não conte para Delia, você deveria saber que Ash me visitou algumas horas atrás. Ele fez. Daisy perguntou, isso é surpreendente. Por que isso é surpreendente? Ele é filho dela. Por que não ligaria para ela quando fosse treinador?
Carvalho perguntou surpreso. Bem, Ash sempre. Foi muito parecido com seu pai, sofrendo de luxúria de andarilho, e verdade seja dita. Eu estava meio que esperando não vê-lo pelo menos até que ele conseguisse todos os distintivos e tentasse ganhar o Conferência Índigo, admitiu Daisy, esfregando uma lágrima solitária que ameaçava cair de seu olho direito enquanto pensava no que isso faria com uma mulher suada como Delia. Daisy, que repreendeu. Você sabe que Ash é mais do que ser filho de seu pai. Eu sei. Daisy tinha uma expressão indecifrável no rosto. Red Ketchum certamente se certificou de remover uma parte significativa de si mesmo de Ash. Você sabe por que ele fez isso? Carvalho tentou. Sim, e eu entendo isso muito bem. Não significa que eu tenha que gostar, não é? Carvalho desviou o olhar. Daisy, você deveria saber que quando Ash me ligou esta tarde, ele estava no farol de Bill Montgomery, aquele localizado na junção da balsa da Rota 24. Deve ser a mesma coisa lá também, considerando. Daisy reclamou antes que isso a atingisse. Professor, não me diga. Carvalho respirou fundo. O epicentro exato desta anomalia está a 870 metros do farol de Bill. Que fez uma pausa, sem saber como continuar, e está se aproximando disso a cada minuto. Capítulo 73. Farol de Bill. Austin estava em dúvida. Por um lado, ele certamente queria ver esse mítico rei Dragonite com seus próprios olhos, um dragão pseudolendário que já havia sido governante da região e que se certificou de que a civilização prosperasse e não fosse apagada por esta incerteza. Fenômeno apocalíptico. Por outro lado, ele estava com medo de encontrar um Pokémon que supostamente tivesse poder acima de um Pokémon lendário e através dos animes, jogos e filmes ele sabia muito bem o quão fortes eles eram. Você está pronto, Ash? Para ter a oportunidade de contemplar a grandeza de um rei dragão? Admito que este seria um daqueles momentos em que eu deveria gritar Eureka ou Excelsior. Estou descomprometido. E meus amigos? Austin exclamou preocupado. Não se preocupe, meu cadáver os mantém seguros. Austin suspirou de alívio ao ouvir isso. Outra voz sempre distante surgiu nos céus, além das nuvens escuras, além da névoa cada vez mais profunda que se manifestara ao redor do farol, e possivelmente ainda mais longe. Você acha que seria uma boa ideia, Bill? Quero dizer, e se ele nos atacar? Austin perguntou, mantendo o tom o mais cético possível. Bill lançou-lhe um olhar estranho. Por que você diria isso? Você por acaso teve a sorte de ficar na frente de um lendário? Sim, não. Austin mentiu. Só estou perguntando, você sabe. Bill riu. Sua paranoia é admirável, Ash, mas há um tempo para isso. E seu rosto mudou para um sorriso, um que era muito parecido com seu irmão mais velho. Austin percebeu. E há um tempo para a esperança desenfreada assim. Só posso esperar que a sua esperança o salve de ser morto, Bill. Austin não disse. Apesar da fortaleza tecnologicamente avançada de Bill que era o farol, Bill não tinha algum Metagross estupidamente poderoso para salvá-lo, nem outro Alakazam para teletransportá-lo. Pensando bem, ele deveria começar a pensar em capturar um Pokémon psíquico, especificamente da linha Abra, dado seu talento inato para teletransporte. Permanecer vivo era muito melhor, os efeitos posteriores da viagem psíquica são condenados. Ele está vindo, Ash. O rei está se aproximando. Bill começou entusiasmado, seu membro trêmulo apontando para a enorme sombra a oeste, aproximando-se deles com uma lentidão exagerada. Austin se virou na direção e congelou, com admiração. A forma ainda envolta na escuridão, tinha facilmente mais de 30 metros de altura, quase tão alta quanto o próprio farol. O gigante atravessou lentamente as águas silenciosas enquanto avançava em direção ao farol, em direção a um Bill excessivamente animado e a um Austin estupefato que o olhava maravilhado. Austin podia distinguir as duas asas em cada extremidade, medindo facilmente mais de 10 metros de comprimento no mínimo, e as duas saliências em forma de tentáculos em cada lado de sua cabeça, embora a distância parecessem mais chifres, e seu corpo fosse mais nítido, em vez da forma ligeiramente globular que o Dragonite de Lance tinha. Rei. Dragonite. Bill murmurou. Ansalon. Em retrospectiva, isso provavelmente foi um erro. No momento em que Bill murmurou seu nome verdadeiro, o rei pseudolendário voltou sua atenção para o pesquisador e por extensão, para o garoto que estava ao lado dele. Os olhos do rei se estreitaram ao detectar um possível vazio dentro do garoto, afastando-se do homem que, em possível arrogância, ousou invocar seu nome. Você se atreve. A voz alta, poderosa e ameaçadora quebrou as mentes de Bill e Austin, enquanto o rei comunicava seus pensamentos. Você se atreve a me comandar com meu nome. Bill deu um passo para trás com medo. Mas eu nunca, me perdoe, rei Dragonite. Eu apenas, tem sido meu sonho ver sua presença. Mas a atenção do rei mudou do homem estupidamente arrogante para seu companheiro. Você? Ele se dirigiu diretamente a Austin. Não deveria ter existido. Eu não deveria ter existido. Mas por quê? Por alguma razão, Austin sabia instintivamente que o Rei Dragão estava falando com ele e que Bill não conseguia ouvir. Mas o rei já havia falado e agora era a hora de seu julgamento. Em um movimento bizarramente rápido para alguém de sua idade, o poderoso dragão girou, sua cauda passou pelas águas, espalhando ondas em ambos os lados, ao bater no farol, destruindo as defesas psíquicas existentes, rompendo as poderosas paredes. Pois destruiu a parte superior do terraço. Por um golpe de sorte, Bill e Ash, que estavam no terraço, não estavam mortos e, na melhor das hipóteses, escaparam com pequenos arranhões e hematomas. Austin tinha a suspeita sorrateira de que havia sobrevivido não porque o rei errou o alvo, mas sim porque sobreviveu porque não o fez. Ele olhou para trás, tremendo enquanto fazia, em direção ao mar extenso, mas o rei já havia desaparecido de vista. Eu acho. Bill se levantou, completamente abalado com os acontecimentos. Acho que é isso que acontece quando você ultrapassa os limites. Ele deu um sorriso indiferente.
Você está certo mais uma vez, Ash. Foi um erro tentar enviar sinais, tentar localizar o rei adormecido. Foi um erro ainda pior chamar seu verdadeiro nome. Nome verdadeiro? Austin perguntou, completamente abalado pela experiência que acabará de ter. Você quer dizer o Ansar alguma coisa que você falou? Esqueça que eu mencionei isso, Ash. Nunca mencione a ninguém o que você viu e experimentou aqui. Este é um evento confidencial e deve permanecer como tal. Certo. Eventos classificados. Parece que os encontro bastante. E esqueça que você já ouviu o nome do rei. Esqueça que existe algo como Ansalon. Sim, legal. Mais uma vez, Ash. Sinto que devo a você, considerando que foram minhas ações que quase causaram nossas mortes prematuras. Tenho certeza de que ele não entende o quão verdadeira e inadequada é a afirmação. Está tudo bem, Bill. Você não poderia saber que o rei ficaria furioso e tudo mais. E você não me ouviu. De qualquer forma, eu gostaria de compensar as coisas para você. Bill fez uma pausa. Vamos descer. Espere, o que vai acontecer com o terraço? Ou aquilo? Bill acenou com a mão. Vou fortalecê-lo o mais rápido possível. Ele fez uma pausa. Droga isso. King tinha mais de 30 metros. Parece que minhas estimativas estavam erradas. O trabalho de um pesquisador paga tão bem? Austin pensou. Espero que tudo volte à forma o mais rápido possível. Vai sem dúvida. Bill sorriu. Além disso, esta não é a pior coisa em que já estive. Vou acreditar nisso quando ver. Capítulo 74. Basta seguir por esse caminho e chegará a Vermilion em 4 horas, disse Bill apontando em uma direção na manhã seguinte. A competição de reprodução começará amanhã, então ficarei de olho na televisão para você, Brock. Obrigado, disse Brock com um sorriso aliviado ao pensar em chegar a tempo. E Ash, boa sorte contra Surge. Ele é o verdadeiro desafio para os treinadores neste momento. Bill disse virando-se para Austin enquanto Pikachu estava em sua cabeça enquanto Charmander estava pendurado em seu ombro. O iniciador de fogo estava um pouco desconfortável quando Austin sugeriu manter tirá-lo da Pokébola seria bom para ele. Eu adoro um bom desafio. Austin brincou com um sorriso enquanto estendia a mão que Bill aceitou. Obrigado por nos deixar passar a noite. Mishi disse arrancando uma risada de Bill enquanto Austin olhava para ele desde que seu cadáver induziu o trio a um sono psíquico para não deixar o segredo do Dragonite gigante vazar. Eu deveria agradecer a vocês 4. Já faz um tempo que não tenho uma companhia tão animada e uma boa refeição ainda por cima, disse Bill olhando para os 4. Não deixe de visitar sempre que estiver na área. Manterei uma sala no farol aberta para todos vocês. Podemos aceitar essa oferta, Yellow disse a ele enquanto todos começavam a caminhar pelo caminho, acenando para Bill enquanto ele acenava de volta. Ele foi muito legal, disse Brock depois de um tempo, antes de Mishi soltar uma pequena comemoração. E estamos quase em Vermilion também, Mishi disse agora parecendo feliz. Civilização, aí vamos nós. Junto com a competição de reprodução e o ginásio, Austin disse recebendo um grito confiante de Pikachu enquanto Charmander permanecia quieto. Yellow ficou quieto enquanto caminhavam pelo caminho, os outros conversavam sobre o que queriam fazer. Ainda quero competir no Battle Chatial? Yellow pensou consigo mesma, pois não queria que seus amigos Pokémon se machucassem por causa de sua incompetência. Ash queria estar na Conferência Índigo, Brock está participando da competição de criadores e Mish está treinando para assumir o ginásio Cerulean. Então e ela? Ela ainda iria competir no castelo de batalha depois do que aconteceu da última vez? Ei, Yellow! A voz de Austin tirou Yellow de seus pensamentos quando ela viu que estava atrasada e os outros pararam um pouco à frente. Você vem ou o quê? Desculpe, Yellow gritou de volta enquanto corria para alcançá-la, sem perder como os outros pareciam um pouco confusos sobre seu comportamento estranho. Yellow, existe um castelo de batalha na cidade de Vermilion? Yellow balançou a cabeça. O Battle Chatial mais próximo fica na cidade de Celadon, exclamou Brock quando Austin viu a hesitação nos olhos de Yellow. Lembrando como ele estava hesitante em participar da competição de discursos porque gaguejou na última competição antes de seu irmão mais velho lhe dar um discurso encorajador. Para Austin, parecia que ela ainda duvidava de suas capacidades como treinadora. Batendo nas costas de Yellow quando ela se virou para ver Ash sorridente. Você vai se sair bem, é para isso que você tem treinado. Apenas acredite em você e em seus parceiros. Mesmo se você perder. E daí, você não tem outro lugar para ir a não ser agora e eu sei que você terá sucesso. Copiando o discurso estimulante de seu irmão, Austin viu um olhar Yellow em sua Pokébola, enquanto uma expressão de determinação brilhava em seu rosto. Austin continuou caminhando no caminho para a Cidade Vermelha, com o Yellow olhando para suas costas. Aos olhos dela, ele parecia tão legal agora. Você vem? Austin gritou enquanto Yellow corria em direção a seus amigos com seu chapéu de palha cobrindo o rubor em seu rosto. Estava em silêncio enquanto os heróis desta história estavam em silêncio admirado enquanto estavam em um caminho. Suas roupas sujas e despenteadas com largos sorrisos em seus rostos enquanto o sol parecia estar prestes a se pôr devido a algumas complicações na estrada que dia com uma tempestade repentina mais cedo. Na frente deles havia uma cidade parecida com um porto com uma placa. Bem-vindo à cidade Vermilion. Viva, finalmente chegamos. Mish aplaudiu de alívio enquanto juntava as mãos. Banho de espuma, aí vou eu. Teremos que ir até a lavanderia, disse Brock olhando para a sujeira em seu colete. E preciso me inscrever para a competição amanhã. Eu quero explorar a cidade, disse Yellow com entusiasmo, mal conseguindo conter sua excitação. Vou adiar meu treinamento para depois da competição de reprodução, disse Austin com um sorriso, curioso para saber como seria antes de colocar a mão em seu queixo. Mas vou ligar para o Professor Oak para ver o que ele tem para mim com a atualização da Pokédex. Além disso, Brock viu sua Cerulean de Battle, então é justo que ele o tenha torcido na competição de reprodução.
Shu! O grito lamentável de Pikachu fez com que eles parassem e olhassem para baixo para vê-lo deitado de bruços fraco, enquanto um rosnado emanava dele. Mas primeiro, que tal comermos alguma coisa? Brock propôs com uma risada, pois poderia perguntar sobre o registro no centro Pokémon. Eu concordo, Austin disse pegando Pikachu. Assim que eles entraram no centro Pokémon, Austin teve que se conter para não olhar. Algumas mesas abaixo estava outro treinador da sua idade, com cabelo roxo, vestindo uma jaqueta roxa com mangas pretas e calças escuras. Acabamos de chegar a Vermilion. Não vou instigar uma batalha com ele. Austin não tinha certeza de como ele se sairia contra esse cara naquele momento. Como se sentisse que alguém estava falando sobre ele, Paul casualmente olhou para ver os recém-chegados e bufou sem pensar muito neles. Especialmente com um deles carregando um Pikachu nos braços daquele jeito em vez de usar uma Pokébola. Embora ele tenha reconhecido Brock por ter que lutar com ele em um ponto de sua jornada, ele estava tão curioso sobre o que Brock estava fazendo em Vermilion. Capítulo 75. Bem-vindo ao Centro Pokémon, em que posso ajudá-lo? A enfermeira Vermilion Joy perguntou enquanto Austin sentia seus olhos tremerem. Ok, isso é ridículo. Como tantas pessoas podem ser parecidas? Austin pensou que este era um primo, mas todos eles poderiam se passar por malditos gêmeos. Eles são robôs? Clones? Isso estava começando a incomodá-lo. Brock parecia prestes a desmaiar antes de sentir um peso familiar em seu ombro e ver Zubat olhando para ele, apesar de não ter olhos, e ele tossiu antes de ficar sério. Enfermeira Joy, você sabe onde eu poderia me inscrever para a competição de reprodução? Você pode se registrar aqui, chegou bem a tempo. A enfermeira Joy disse com um sorriso gentil que tornou mais difícil para ele não desmaiar, digitando no computador da mesa. Mais uma hora e você não conseguiria entrar. Brock pareceu aliviado ao ver como eles chegaram bem a tempo enquanto dava à enfermeira as informações necessárias para entrar. Bom para você, Brock, Austin disse com um sorriso antes de colocar suas Pokébolas no balcão junto com Pikachu depois que ela terminou. Você também pode curar nossos Pokémon? Eles estarão com plena saúde em pouco tempo. A enfermeira Joy prometeu enquanto os outros faziam a mesma coisa, Brock tendo que devolver seu Zubat. Eventualmente, eles estavam sentados em uma mesa perto de Paul, pois era a única mesa disponível devido ao número de treinadores que estavam no centro. Então Ash, qual é o seu plano contra Surge? Brock perguntou curioso para tirar sua mente da próxima competição. Bem, tenho 3 Pokémon planejados, mas não sei quantos Pokémon poderei usar, disse Austin, segurando o queixo, pensativo. Pikachu é definitivo. Apesar de ser do tipo elétrico, ele tem boas chances, principalmente com Dig. Bulbasaur tem uma vantagem devido a como os tipos elétricos não o afetam muito, e eu prometi a Haticat que ela lutará neste ginásio como bem. Você tem certeza de usar o Bulbasaur? Não conseguiu treiná-lo tanto quanto os outros. Mitchell lembrou quando Austin acenou com a cabeça concordando com isso. Sim, mas farei o treino normal por uma semana antes de desafiar Surge, Austin disse a ela, fazendo com que Mitch parecesse surpresa, enquanto Yellow e Brock meio que esperavam isso devido à forma como Austin fez isso em Pelter e Cerulean. Não vou usar Charmander porque quero dar a ele algum tempo extra antes de uma batalha de ginásio. E os outros são fracos para movimentos elétricos, com 4 deles sendo parte voadores, enquanto os outros 2 são do tipo água. Austin terminou com um aceno de cabeça. Mas se eu tivesse que escolher os 3 últimos para esta batalha, caso fosse um 6 contra 6, eu teria que escolher Pidgeotto, Butterfree e Citer, considerando que eles estão comigo há mais tempo e Fearu está fora de serviço com sua asa por um tempo. De jeito nenhum ele usaria Skirtle ou Crabbe, considerando que ele acabou de pegá-los. Você pensou muito nisso. Yellow pareceu surpreso porque, embora tenha feito os planos e estratégias para os 2 primeiros, ele parecia extremamente sério neste. Isso porque ouvi sobre como Surge às vezes era brutal com seus oponentes, disse Austin com uma pequena carranca. Vencer as 2 primeiras academias é bom e tudo, mas Surge está em um nível totalmente diferente. E não quero ofender vocês ao dizer isso. A última parte saiu rapidamente quando ele se lembrou de que, embora o que ele disse fosse verdade, parecia que ele estava dizendo que os 2 primeiros eram fracos, quando na verdade não eram. Está tudo bem, Brock disse sabendo que Austin não quis dizer isso. Mitch parecia um pouco irritada, mas ela não gritou com ele. E você está certo, cada ginásio do Surgeon é um desafio maior do que o Pelter ou Cerulean Gym. Austin assentiu parecendo aliviado. Mas chega disso. O que você planejou para a competição de reprodução? Austin disse para Brock que estava com os braços cruzados. Na verdade, não sei o que eles farão, será uma surpresa, disse Brock, olhando para cima. Você vai se sair bem, Yellow disse com um sorriso ao saber como Brock cuidava de seus 3 Pokémon, fazendo com que os líderes de ginásio rissem em agradecimento. Obrigado, Yellow, Brock disse a jovem enquanto Austin ria antes de olhar para o videofone. Bem, vou ligar para o Professor Oak agora, Austin disse a eles. Dessa forma posso descobrir o que é essa atualização. Eu queria saber quando você ligaria. O professor Carvalho respondeu com um sorriso, pois sabia que Vermilion City não ficava tão longe do farol de Bill. Desculpe, professor, me desviei um pouco, Austin disse esfregando a nuca antes de balançar a cabeça. De qualquer forma, como fazemos essa atualização? Basta conectar sua Pokédex no computador, ela tem um cabo na lateral. O professor Oak disse enquanto preparava para trabalhar à distância. Austin pareceu surpreso ao puxar a Pokédex e finalmente ver a pequena capa na lateral. Ao retirá-lo, havia um cabo que ele puxou e conectou à máquina, como alguém conectaria um MP3 player a um laptop enquanto o professor Oak começava a trabalhar. Isso não deve demorar muito, só preciso fazer alguns pequenos ajustes. O professor Oak disse enquanto começava a trabalhar no sistema que fazia a própria Pokébola se teletransportar para seu laboratório. Este sistema geralmente estava nos cartões de identificação de treinador que foram dados a eles. Mas o professor Oak inseriu os cartões de identificação
informação na Pokédex de Gary e Ash para que funcionasse assim. Enquanto trabalhava, ele verificou casualmente os Pokémon que Austin viu ou capturou. Sim, ele poderia ter feito isso sem se conectar à Pokédex, mas ele não obteria as informações que a própria Pokédex lhe daria e teve que dizer que ficou impressionado. A Pokédex mostrava os movimentos e até os vídeos mostrando as 2 primeiras batalhas de ginásio. Novamente, geralmente são enviados para a carteira de identificação do treinador para que fosse assim que ele pudesse ver. Ele copiou os vídeos para assistir mais tarde. Sua relação vitória-perda também estava lá, mostrando apenas 2 derrotas em todas as suas batalhas, o que o impressionou porque Gary perdeu até 4 batalhas no total e ele não teve tantas, pois Ash passou mais tempo apenas treinando As, em Mastros. Embora Gary tenha mais emblemas e Pokémon do que Ash, ambos estão na liderança em certos aspectos. E aí está. O professor Oak disse com um sorriso enquanto Austin desconectava sua Pokédex. Fiz até 2 atualizações diferentes. Isso chamou a atenção de Austin. 2? Sim, o primeiro é algo que eu gostaria de chamar de Pokédex Nacional. Professor Oak disse enquanto os olhos de Austin se arregalavam com o reconhecimento dos jogos. O sistema antigo mostrava apenas os Pokémon da região de Kanto. Agora você pode obter as informações dos Pokémon para a região de Alola. Alola? Austin não ouviu falar disso, então ele guardou isso em sua mente enquanto o professor Oak continuava. O segundo tem a ver com transporte. Primeiro você tem um Pokémon que deseja enviar de volta? Bem, eles estão com a enfermeira Joy agora, disse Austin enquanto o professor Oak acenava com a cabeça. Bom, quando você quiser mandar um Pokémon de volta e trocá-lo com os outros que você tem aqui, basta apertar o botão branco da Pokédex. Professor Oak disse enquanto Austin abria surpreso. Ash? Austin perguntou reconhecendo vagamente isso no anime. Foi mencionado quando Ash pegou Crabbe pela primeira vez antes de ser totalmente descartado. O professor Oak confirmou com um aceno de cabeça. Agora você pode transferir seus Pokémon na estrada para acompanhar todo o seu treinamento. Capítulo 76. Agora você pode transferir seus Pokémon na estrada para acompanhar todo o seu treinamento. Austin sentiu seu queixo cair com o potencial dessa atualização. Incrível, eu sei. O professor Oak disse divertido com a reação do jovem treinador antes de ganhar uma expressão séria. Mas, dito isso, lembre-se de que apenas você e Gary têm esse recurso, então você deve usá-lo com sabedoria. Estou confiando em vocês dois. Entendi, professor Oak, Austin prometeu, pois sabia quanto potencial isso poderia ter. Bom, professor Oak disse agora sorrindo novamente. Agora, boa sorte na sua próxima batalha de ginásio. Naquela noite, Austin estava deitado em uma das 2 camas do quarto, todo limpo, enquanto Brock estava no chuveiro. Ultimamente havia muitos treinadores no centro Pokémon, então ninguém conseguia um quarto só para si. Então eles chegaram a um acordo com Austin e Brock compartilhando um quarto enquanto Misty e Yellow dividiam o outro. Pikachu bocejou enquanto estava enrolado ao lado de Austin, seu pelo limpo e escovado enquanto Bulbasaur estava por perto, seu bulbo alisado. Charmander estava ao lado de Bulbasaur, o fogo em sua cauda enrolado de forma a evitar um incêndio enquanto queimava intensamente sua pele parecia brilhante por alguns cuidados dispensados a ele. Squirtle estava sozinho com óculos escuros enquanto sua concha brilhava por ter sido esfregada. Butterfree estava nas costas de uma cadeira, seu corpo parecia brilhante enquanto suas asas eram lisas e Citer estava encostado na parede com suas lâminas afiadas. Geodude e Zubat também estavam por perto na cama de Brock, ambos esperando por seus treinadores enquanto pareciam limpos e saudáveis. Ao ouvir a porta se abrir, Austin ansiava por ver Brock de pijama. Sentir-se melhor? Ele perguntou fazendo o jovem criador rir. Muito melhor, Brock disse a ele enquanto se sentava na cama antes de suspirar. Mas também estou um pouco nervoso. Sobre a competição amanhã, Austin imaginou que receberia um aceno de Brock. Não se sinta, você vai se sair bem. No mínimo eu ficaria preocupado com a competição. Brock bufou, seus lábios se contraindo um pouco. Obrigado pelo voto de confiança. Ele disse genuinamente. Sem problemas, Brock, Austin disse bocejando. Saiba que Yellow, Misty e eu estaremos na multidão torcendo por você. Brock parecia um pouco melhor antes de olhar para Austin. Então, o que você acha que as meninas estão fazendo agora? Austin piscou, não esperando aquela pergunta antes de pensar sobre isso. Provavelmente falando como nós. Ele disse parecendo inseguro. Ou eles foram dormir porque foi um dia longo. Eu acho, disse Brock inclinando a cabeça para o lado. Por que você perguntou? Austin perguntou curioso sentando-se enquanto Pikachu resmungava antes de mudar de posição para voltar a dormir. Só estou tentando manter a conversa. Eu acho, disse Brock encolhendo os ombros antes de ganhar um sorriso estúpido. E talvez eu possa convidar a enfermeira Joy para jantar depois da competição. Austin pareceu um pouco assustado ao ver o sorriso. O Brock, você não acha que está sendo um pouco atrevido com as garotas? Isso tirou Brock de qualquer devaneio que ele tinha enquanto dava a Austin uma expressão interrogativa. O que você quer dizer, Ash? Bem, você tem sido muito ousado com quase todas as garotas que chamaram sua atenção nas últimas semanas. Austin disse esfregando a nuca, sem saber como explicar isso e não queria dizer como foi um pouco assustador para essas garotas. Você não acha que seria melhor desacelerar um pouco? Brock ergueu uma sobrancelha enquanto pensava um pouco sobre isso. Ash, admito que talvez eu pudesse agir um pouco melhor, mas simplesmente não quero ficar sozinho na minha vida. Ele disse com um sorriso triste. Quero encontrar alguém com quem passar minha vida e ter um relacionamento. Suponho que possa entender isso, disse Austin enquanto pensava em como tentou convidar Jane para sair no ensino médio. Seria bom encontrar essa pessoa. Sua declaração, entretanto, chamou a atenção de Brock quando ele olhou para Austin com outra expressão interrogativa. Essa foi uma frase madura vinda de uma criança de 10 anos. Mas Brock balançou a cabeça.
Era assim que Ash era. Então ele sorriu. Bem, acho que uma pessoa para você está mais próxima do que você pensa. Ele disse rindo enquanto Austin parecia confuso. Devo dizer que estou com um pouco de ciúme. O que você está? Austin parou ao se lembrar de como sabia que Yellow tinha uma queda por ele. Se alguém pudesse ver, seria Brock. Austin respirou fundo antes de expirar. Mas não estou tão interessado em namorar. Ele disse surpreendendo Brock. Há outras coisas em minha mente. Para começar, como voltar ao meu mundo. Austin pensou enquanto olhava para o teto. Acrescente ao fato de que este é o corpo de Ash, não o meu, seria estranho namorar alguém neste corpo. Muito menos alguém que é 5 anos mais novo que eu em meu corpo real. Yellow bocejou enquanto se preparava para dormir, pois seu cabelo não estava preso em um rabo de cavalo no momento, pois ela estava de pijama agora. Dodge e Dish estavam no chão dormindo profundamente com Kit entre eles. Havia um grande tanque no quarto deles, onde Mish deixou Golden, Stario e Starmie relaxarem. Quando Yellow se sentou em sua cama, Mish, que estava na outra cama, virou-se e apoiou-se com o cotovelo no travesseiro. Então, Yellow, eu queria te perguntar uma coisa. Ela disse ganhando a atenção da jovem. Quando você se juntou ao grupo? Ela sabia que Brock era o líder de ginásio de Pelter, então era óbvio que ele se juntou a Ash em sua jornada após a batalha de ginásio por algum motivo. Mish não perguntou porque a única vez que ela fez isso ele ganhou uma expressão de descontentamento no rosto como se a resposta o deixou irritado. À mesma hora que Brock disse Yellow com um sorriso enquanto pensava na memória. Mas eu conheci Ash na floresta Viridian cerca de uma semana antes. Foi aí que você conseguiu. Kit? Mish perguntou com um pouco de hesitação, pois enquanto ela estava se acostumando com Kakuna, o tipo inseto ainda a assustava. Arceus proíbe quando evoluir para Beedrill. Yellow não disse nada sobre a fobia de Mish enquanto balançava a cabeça. Não, Ash pegou Kit como sexto membro de sua equipe. Ela disse surpreendendo Cerulean Warrior Trainer. Eu não tinha nenhum Pokémon quando estava lá, então esperava pegar um, mas não funcionou como eu esperava. Então Ash acabou de te dar Kit? Mish não esperava por isso. Claro que ele era legal e tudo mais, mas dar a alguém que acabou de conhecer um Pokémon assim? Sim, disse Yellow, lembrando-se da memória com um grande sorriso. Foi quando Mish ganhou uma expressão travessa no rosto. Então você gosta dele? Os olhos de Yellow se arregalaram com a pergunta repentina enquanto seu rosto ficava em um tom profundo de vermelho. Oh, o quê? Ela perguntou agora nervosa. Mish riu do quão óbvio Yellow estava sendo em sua reação. Eu quero dizer, Yellow parecia prestes a desmaiar antes que Mish ficasse com pena e parasse com suas pequenas provocações. Não é tão difícil entender o porquê. Mish disse lembrando como Ash a salvou do Citer e como ele agiu quando Charmander e Squirtle estavam em apuros durante seu curto período de viagem com este grupo. Yellow deu um pequeno aceno de cabeça, seu rosto ainda escarlate. Austin suspirou porque não conseguia dormir. Sua mente estava tão preocupada com pensamentos. Este mundo era diferente do anime, muito mais diferente. A bagunça com Cyrus foi responsável por isso em sua tentativa de criar um mundo perfeito? Isso só estava lhe dando dor de cabeça. Char. Ao ouvir o chamado de Charmander, Austin se virou e viu um Charmander inquieto parado ao lado da janela olhando para o céu noturno. Austin caminhou em direção a Charmander e o pegou. Embora um pouco surpreso, o pequeno Pokémon rapidamente se acalmou ao ver seu treinador que esfregou carinhosamente o couro cabeludo do lagarto de fogo. Não consigo dormir. Char. Haha, eu também não. Charmander bocejou enquanto olhava para o céu noturno, enquanto Austin dizia, vamos apenas tentar dormir um pouco, amigo, amanhã será um grande dia. Char. Amigo, tenho algo sério para conversar com você. Char. Confuso, o pequeno Charmander olhou para seu treinador, que sorriu de forma tranquilizadora e disse, você é diferente de um Charmander normal. A cabeça de Charmander caiu ao ouvir as palavras de seu treinador. Ele sabia desde o seu nascimento que era diferente, mas tentou se encaixar com todos os outros, então nunca aceitou sua diferença. Ele apenas agiu como se fosse como todo mundo, mas no fundo ele sabia que era diferente de todos ao seu redor. Charmander, você pode olhar para mim? Charmander olhou para cima e viu seu treinador com um largo sorriso enquanto seu treinador o abraçava. Ser diferente não precisa ser algo ruim, significa apenas que você é especial. Lembre-se sempre que Charmander, você é especial e você é meu Charmander. Charmander chorou um pouco ao ouvir as palavras de seu treinador, que se levantou e pegou a Pokédex. Mostrando Charmander, o relatório de Bill, Austin explicou lentamente ao seu amiguinho como ele era diferente de qualquer Charmander normal. Então, amigo, como você quer abordar isso? Charmander olhou para o chão e depois para suas garras. Ele não sabia o que fazer. Ele estava simplesmente perdido. Sentindo a palma da mão de seu treinador em sua cabeça, Charmander ouviu seu treinador dizer, não se preocupe, vamos resolver isso juntos. Capítulo 77. No dia seguinte, todos estavam em frente a um estádio dentro da cidade de Vermilion. Aqui está, Brock murmurou enquanto tremia um pouco. Os outros três se entreolharam com olhares resignados, já que Brock agiu assim durante toda a manhã, apesar das garantias de que se sairia bem. Mish suspirou e ficou atrás de Brock e começou a empurrá-lo para frente, surpreendendo o criador quando ele quase caiu. Vamos, antes que morramos de velhice, disse Mish exasperada. Eu estava me preparando. Brock protestou porque teve que caminhar para não fazer uma careta. Yellow riu da ação enquanto inclinava o chapéu de palha para cima e o seguia antes que Austin caminhasse atrás deles com uma risada própria. Então espere, existem apenas 4 concorrentes? Austin perguntou surpreso enquanto Brock examinava as regras. Eu acho que haveria mais.
Bem, não há muitos criadores por aí e há concursos em outras cidades hoje também, explicou Brock enquanto Austin piscava antes de perceber que isso explicaria como havia muitos coordenadores no grande festival com quantos concursos foram exibidos no anime. E este é o primeiro ano em que eles fizeram isso, então faz sentido quando você pensa sobre isso. O que você faz? Yellow parecia curioso quando Brock olhou para a transcrição que recebeu. Temos que ter até 2 Pokémon, disse Brock com um sorriso, pois se enquadrava nos critérios. São 2 rodadas, a primeira é onde escovamos e banhamos nossos Pokémon em um curto espaço de tempo e depois mostramos algumas de suas habilidades. Você tem esse na bolsa. Austin disse enquanto Pikachu acenou com a cabeça em concordância. Muito bem, a rodada final é um pequeno torneio de batalha que mostraria o vínculo entre o criador e os treinadores, disse Brock colocando-o de lado. Como ex-líder de ginásio, aquela última rodada seria fácil. Misty comentou, mas ela sabia que isso não garantia a vitória. Ex-líder de ginásio? Uma nova voz perguntou, fazendo com que o grupo olhasse e visse um menino de 12 anos com cabelos pretos e olhos castanhos escuros, vestindo jeans azul escuro e uma jaqueta preta com uma camisa azul aparecendo por baixo. Uau, a competição ficou mais acirrada. Obrigado, e você é? Brock perguntou enquanto o menino sorria. Chame-me de rei. O menino se apresentou enquanto estendia a mão para um aperto de mão que Brock aceitou. Sou um treinamento de criação de Unova. Austin pescou porque não se lembrava de ninguém chamado o rei do programa que se encaixasse em sua descrição. Ele apareceu em um episódio posterior depois que parou de assistir? Então, novamente, este mundo era muito diferente do anime. Isso é muito longe. Brock comentou surpreso, mas sorriu ao conversar com um colega criador. Você também está neste concurso? Sim, é minha primeira competição, então estou um pouco nervoso, disse Rei um pouco timidamente. Fico feliz em ver que não sou o único, comentou Brock com alívio. Austin foi perguntar a Rei sobre o Nova, mas os intercomunicadores disseram que quem participasse deveria se preparar imediatamente. Bem, essa é a nossa deixa, disse Rei com um aceno. Vejo você no palco. Sim, você também, Brock disse devolvendo. Ele parecia legal, disse Misty enquanto Brock saía para se arrumar. Mas o Nova? Isso significa que ele pode ter Pokémon que normalmente não vemos. Sim, aparentemente os Pokémon Kanto são tão raros em Unova quanto são raros em Kanto, disse Austin, apesar de não ter assistido a série Unova. Ele viu o primeiro episódio dela. Vamos, devemos encontrar alguns lugares para assistir isso. Bem-vindos todos. Um homem baixo de barba branca e óculos escuros pretos, vestindo um terno preto, cumprimentou enquanto se teletransportava para o palco com uma abra no ombro. Para a primeira competição de criação de Pokémon de Vermilion City, sou seu anfitrião, e também o presidente do fã-clube de Pokémon, Edward Prince. Palmas puderam ser ouvidas quando o homem se apresentou enquanto Austin ria devido à aparência desse cara exatamente como no mangá. Agora tenho certeza de que todos vocês estão ansiosos para ver os 4 criadores dos quais temos que participar, então aqui estamos, disse Prince enquanto a cortina se abria para mostrar os 4 competidores. Brock parecia prestes a desmaiar ao sentir olhos sobre ele, mas viu os sorrisos encorajadores de seus amigos e se preparou antes de decidir agir como faz quando organiza uma batalha de ginásio. Lentamente ele se acalmou enquanto seu rosto estava impassível enquanto a competição começava e ele observou como os outros criadores apresentavam seus Pokémon. A primeira foi uma jovem chamada Brittany que enviou um Pidgeotto que parecia saudável enquanto voava, pousando em seu braço. Ela foi seguida por um Ace Trainer chamado Dylan enviando um Ciel que bateu palmas com entusiasmo ao dar uma cambalhota. Brock foi o terceiro quando enviou Zubat, que gritou enquanto voava antes de pousar no ombro de Brock, esfregando-se nele afetuosamente. Finalmente reenviou um Magikarp que espirrou por toda parte enquanto chorava de excitação, caindo nos braços de Rei e fazendo-o rir. Incrível, você pode ver a qualidade de cada Pokémon aqui. Edward disse em seu microfone enquanto os 4 criadores sorriam. Agora vamos começar, cada um tem suas ferramentas? Então isso é como uma exposição de cães em casa. Austin pensou com interesse enquanto observava os 4 começarem a limpar seus Pokémon do Pidgeotto, enfeitando suas penas e Magikarp encerando suas escamas. Faz sentido de certa forma. A água espirrou no palco enquanto o céu estava feliz por ter se limpo. Basta olhar para as penas daquele Pidgeotto, a cor delas mostra o quão saudável ele é. Edward explicou à multidão enquanto o Pidgeotto levantava uma asa para permitir que seu treinador chegasse lá embaixo. E aquele Ciel, sua ludicidade é prova de quanta resistência ele tem. O Ciel aplaudiu ao ouvir isso, pois queria jogar. As escamas exuberantes daquele Magikarp mostram muita beleza nos Pokémon e basta olhar o pelo daquele Zubat, Edward disse para a multidão. Surpreendente, trocadilho não intencional, é claro. Logo, os 4 treinadores estavam prontos para percorrer a pista de obstáculos planejada enquanto o palco mudava para mostrar 2 caminhos diferentes que poderiam ser seguidos. Havia argolas pegando fogo para quem voava e a água com redes fazendo-os ir em uma determinada direção em vez de nadar para todo lado. Agora, embora esta pista de obstáculos seja importante para a vitória, também é boa para preparar as partidas na rodada final. Edward explicou tanto à multidão quanto aos criadores. A duração de ambos os percursos é a mesma e você precisará fazer até o fim para configurar, vale tudo. Os 2 primeiros que conseguirem se enfrentarão no primeiro turno, assim como nos 2 últimos. O vencedor de ambas as partidas se enfrentará na final. Agora há alguma dúvida? Capítulo 78.
Agora, embora esta pista de obstáculos seja importante para a vitória, também é boa para preparar as partidas na rodada final, explicou Edward ao público e aos criadores. A duração dos dois percursos é a mesma e é preciso chegar até o final para configurar, vale tudo. Os dois primeiros que conseguirem se enfrentarão no primeiro turno, assim como nos dois últimos. O vencedor de ambas as partidas se enfrentará na final. Agora, alguma dúvida? Nenhum deles falou enquanto o Pokémon ficava tenso. Tudo bem então. Vai. Edward ordenou e o Pokémon decolou assim que ele terminou com o Pidgeotto voando direto por Zubat através de um dos aros, tirando-a do curso antes que ela se firmasse e usasse sua ecolocalização para encontrar os aros e seguir o pássaro, tentando ultrapassá-la. Cell e Magikarp chegaram à água onde nadaram, o Cell praticamente dominando esta parte com a habilidade Swift Swim. Zubat estava tendo problemas enquanto o Pidgeotto continuava voando na frente dela enquanto ela tentava passar enquanto tentava não se queimar. Ela queria muito vencer esta corrida para Brock. Foi quando ela se lembrou de como o juiz disse, vale tudo, e rapidamente colocou um pouco mais de velocidade antes de usar os ganchos em suas asas para agarrar a garra de Pidgeotto, surpreendendo o público enquanto Edward ria. Parece que Zubat está pedindo carona em Pidgeotto. Ela vai mudar isso? Ele perguntou enquanto o treinador de Pidgeotto parecia surpreso com isso. Ei, isso não é trapaça? Brittany perguntou um pouco hesitante, pois esta era uma das primeiras competições de reprodução. Lembra? Vale tudo. Dentro do razoável. Edward explicou o que fez com que eles conseguissem quando Zubat escalou Pidgeotto bem quando o pássaro estava prestes a alcançar a linha de chegada e pulou de cabeça, fazendo o primeiro. E o vencedor do primeiro turno é Zubat seguido de perto por Pidgeotto. Assim que ele disse isso, Cell saiu da água e pousou na linha de chegada, espirrando água enquanto Magikarp saía um segundo depois. Isso basta para o primeiro round, Edward disse muito feliz com a forma como as coisas estavam indo. Na segunda rodada, a primeira partida será Brock de Pewter City contra Brittany de Celadon City. Em seguida será Rei de Aspertia City contra Dylan de Cinnabar Island. Isso foi incrível, Brock. Austin disse enquanto eles conversavam com um amigo no vestiário. Zubat lidou com aquela pista de obstáculos como um profissional. Obrigado, Ash, disse Brock sorrindo enquanto Zubat comia para recuperar as energias, ainda parecendo exausto da corrida. Mas foi por pouco. Sem brincadeira, aquele Pidgeotto foi rápido, Michi disse sobre isso. Sem mencionar como aquele Magikarp também foi rápido no sorteio. Imagine quando é um Gyarados, Austin disse olhando para Rei, que estava alimentando calmamente o feliz Magikarp. Então, quem você vai usar na próxima rodada? Yellow perguntou fazendo Brock sorrir. Geodude. Ele disse segurando a Pokébola de um de seus amigos mais antigos. As últimas vezes que lutei contra isso foi com o Onix e quero ter certeza de que Geodude não se sinta excluído. Aqui estamos nós com a primeira rodada de batalha, disse Edward. Excitação praticamente vibrando através dele enquanto Brock e Brittany estavam no palco separados um do outro. Os competidores estão prontos? Então o líder do ginásio Pewter, hein? Brittany deu um sorriso e Brock pareceu um pouco apaixonado por isso. Só porque você venceu a pista de obstáculos não significa que vencerá a batalha. Posso ter vencido a pista de obstáculos, mas você ganhou o concurso de beleza. Brock flertou fazendo com que seus olhos se arregalassem. Austin gemeu ao dar uma palmada no rosto. Parece que minha palestra não funcionou. Brock, menos flerte, mais foco. Michi gritou para ele. Zubat, acalme-se. Yellow estava dizendo enquanto Brock deixava Zubat com eles e o morcego tentava voar até lá para usar Leek Life em Brock. N não pense que a bajulação vai te levar a lugar nenhum. Brittany gaguejou com o rosto um pouco vermelho antes de enviar uma concha roxa que se abriu para mostrar 2 olhos e uma língua rosa para fora. Concha. Brock pensou enquanto o grito de Michi o fazia sair de sua paixão. Isso não será fácil. Geodude, vá. Brock disse mudando para sua voz de líder de ginásio quando Geodude saiu, batendo os punhos para jogar um pouco de poeira no ar. Shelder começa com defesa de ferro. Brittany ordenou, o marisco fechando-se quando começou a brilhar com uma cor prateada. Siga com takedown. O Shelder disparou para frente ainda brilhando, mostrando que se acertasse, o movimento contaria como um tipo de aço. Contra-ataque com lança-chamas. Brock disse rapidamente, surpreendendo os outros quando Geodude abriu a boca e disparou chamas que derrubaram o Shelder, fazendo-o chorar de dor quando o movimento do aço fez com que as chamas grudassem. Agora rock polonês. Geodude não perdeu tempo em aumentar sua velocidade enquanto as chamas ainda estavam no Shelder, mostrando que ele estava queimado, diminuindo assim a força de seus ataques físicos. No entanto, Shelder corrigiu isso facilmente usando o Aqua Ring, restaurando um pouco de saúde e eliminando o efeito de status. Agora mantenha distância, use Brine. Por ordem de Brittany, o Shelder atirou um bocado de água do mar em Geodude, que sorriu e respondeu com um Thunder Punch, a eletricidade voltando direto para o Shelder antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, nocauteando o Shelder, declarando Brock o vencedor. Geodude conhece Flametrover e Thunder Punch? Austin perguntou em estado de choque. Isso não faz sentido. Por que ele não usou nenhum daqueles ataques no ginásio? Ash, isso foi porque foi sua primeira batalha de ginásio. Ele teve que se conter muito como eu, Michi disse a ele fazendo com que seus olhos se arregalassem. Depois que você conseguir até 7 insígnias, mas depois disso, o ginásio estará com força total. Ótimo, Austin murmurou baixando a cabeça, pois agora fazia um pouco de sentido com o time completo contra Brock. Então espere, isso significa que você estava me segurando também? Austin percebeu olhando para Michi que apenas sorriu. Quando eu tiver 8 insígnias teremos uma revanche. Yellow olhou para ele surpreso. Por que quando você tem 8 distintivos? Porque quero ter certeza de que conseguiremos manter sua força total. Austin brincou sabendo que não importava o quão forte sua equipe fosse agora, eles ainda tinham um longo caminho a percorrer. Talvez durante os treinos para a liga eu possa desafiar novamente as academias com força total? Isso foi muito bom.
Brock se virou para ver Rei quando eles estavam na sala de descanso. Seu Geodude tem alguns movimentos legais. Obrigado, quando é sua luta? Brock perguntou com um sorriso. Daqui a pouco, eu estava repassando a estratégia do Pokémon que estou usando. Rei respondeu enquanto Brock acenava com a cabeça antes de notar o pequeno Pokémon em sua perna. Parecia uma cobra bípede verde com olhos vermelhos enquanto olhava para ele, ao mesmo tempo em que mantinha uma pequena pata na perna da calça de Rei. Capítulo 79. Isso é um Snive? Brock perguntou agachando-se um pouco até chegar perto do nível dele. Eu nunca vi um antes. Rei riu. Sim, Snive aqui está comigo há um tempo. Ele disse olhando para ela afetuosamente. E antes que você pergunte que não será ela quem estou usando aqui, usarei minha entrada para este. Vou ficar atento à sua batalha então, disse Brock olhando para Snive enquanto ela desviava o olhar timidamente. A folha da cauda dela é bem lisa, presumo que você a escova todos os dias? Você sabe, eu também tenho Pokéblocks e Pofins para ela e meus outros dois, Rei disse se abaixando para pegar Snive enquanto ela se enrolava em seu braço, parecendo feliz. Presumo que você faça o mesmo com seu Geodude Zubat? E Onix também, Brock confirmou, já que não havia nada de errado em ele compartilhar quem era seu terceiro Pokémon, especialmente considerando que ele não estava usando o Onix para este antes de ouvirem o anúncio da próxima batalha. Ei, boa sorte! Obrigado, com certeza vencerei este para competir com você, Rei prometeu enquanto estava ansioso para testar suas habilidades contra o ex-líder de ginásio. Agora para a nossa segunda rodada temos os dois últimos criadores prontos para a batalha. Edward anunciou, parecendo ainda mais animado com Rei de um lado e Dylan do outro. Agora vamos ver os Pokémon deles. Eu tenho isso com Golduck. Dylan disse enviando outro Pokémon de água ao pousar, espalhando água por toda parte. É uma joia vermelha na testa brilhando enquanto a água brilhava em sua pele azul. Um tipo água, hein? Bem, acho que podemos lidar com isso. Rei gritou enviando um pequeno Pokémon parecido com uma cigarra com asas, o corpo quase todo amarelo com detalhes em preto e cinza misturados. O que você acha, ninjas? O ninjas voou rapidamente como um borrão, mostrando sua velocidade antes de pousar no chão, dois braços em formação X. Na plateia, Misty congelou um pouco ao ver o ninjas enquanto Austin gravava os dois Pokémon em sua Pokédex. Dylan ficou tenso enquanto os dois se preparavam. Começar, Edward declarou, recuando enquanto fazia isso. Bomba hidro. Edward ordenou imediatamente quando o Golduck disparou um enorme jato de água direto no inseto antes que ele desaparecesse em um borrão, terminando logo atrás do Golduck, que mal se virou quando um slash ordenado por Rei bateu nele, fazendo-o deslizar pelo chão. Não pegue isso, use Psybeon. Reunindo energia psíquica de seu raio, Golduck disparou vários raios no ninjas. Clone Flash. Rei gritou com um sorriso malicioso enquanto o ninjas fazia uma combinação de Double Team e Agility fazendo pós-imagens extremamente rápidas voarem ao redor do Golduck que parecia extremamente perdido. Use suas habilidades psíquicas para encontrar o verdadeiro. Dylan disse agora nervoso porque Rei estava provando ser um lutador poderoso. Então use Aerial Ace nele. O Golduck focou antes de atirar para cima, bem acima dos demais. Obrigado, disse Rei com um sorriso enervando Dylan. Termine com Giga Drain. O ninjas passou pelo Golduck antes de travar os dentes na lateral, brilhando quando o movimento da grama entrou em vigor. Sentindo-se esgotado, o Golduck caiu inconsciente e começou a cair, mas o ninjas continuou segurando até que ambos estivessem no chão para que o tipo água não batesse nele. Uau! Austin parecia intrigado com quão forte esse cara era, especialmente com a forma como ele usava Double Team e Agility dessa forma. Fazer algo assim seria uma grande vantagem em qualquer partida, ele terá que perguntar a Rei como ele fez isso. Zubat pode lutar assim? Yellow perguntou olhando para o pequeno morcego que inclinou a cabeça, dando um pequeno grito para ver o que estava acontecendo. Ela pode aprender Double Team, mas não Agility, pelo que eu sei, Austin respondeu olhando através de Dexter. Mas pode ser algo para investigar. Contanto que não haja mais insetos, Misty murmurou ganhando um olhar confuso de Austin. Você percebe que temos 3 bugs na equipe aqui, certo? Não significa que eu queira pensar sobre isso. Misty gritou com ele. Brock estava com os braços cruzados enquanto observava a batalha, agora mais preocupado porque Geodude estava ao lado dele. Geodude perguntou vendo seu treinador todo tenso. Estou bem, mas teremos muita dificuldade para vencer, disse Brock ao amigo. Terei que ver como capturar outro Pokémon em breve, preciso de alguma diversidade. Brock decidiu que até agora ele tem assistido apenas Ash capturar Pokémon e ele só tinha 2 tipos Rock Ground e um Poison Flying. Talvez um tipo de fogo? Um tipo grama ou água também não faria mal. Geodude, entretanto, olhou para a tela, vendo a vitória de ninjas enquanto olhava carrancudo. Ele não pode perder esta partida, especialmente considerando o tempo que Brock levou para realizar seu sonho de ter que colocar todos os outros antes dele. Cara, Geodude murmurou fazendo uma promessa de vencer esta partida, não importa o que acontecesse. E aqui estamos. Edward disse parecendo positivamente emocionado enquanto Brock e Rei estavam em lados opostos do campo, um de frente para o outro. Os 2 finalistas da nossa competição, quem ganhará a medalha de criador com isso? Ei, Brock, Rei gritou, fazendo com que Brock olhasse para ele. Não importa quem ganhe, sem ressentimentos, certo? Feito, Brock disse concordando com esses termos enquanto ambos se preparavam, enviando Geodude e ninjas respectivamente. Capítulo 80. Os 2 finalistas da nossa competição, quem ganhará a medalha de criador com isso? Ei, Brock, Rei gritou, fazendo com que Brock olhasse para ele. Não importa quem ganhe, sem ressentimentos, certo?
Feito, Brock disse concordando com esses termos enquanto ambos se preparavam, enviando Geodude e ninjas respectivamente. Edward deu tudo certo e saiu correndo do palco. Dia ensolarado. Rei ordenou enquanto ninjas disparavam um orbe de luz para o telhado para criar um sol improvisado. Use rapidamente Rock Polish e depois Flametrover. Brock disse aproveitando esse desenvolvimento enquanto aumentava a velocidade, considerando o quão rápido o ninjas era. Rei sorriu quando Geodude terminou de brilhar para mostrar que Rock Polish estava completo e respirou, com um brilho laranja em sua boca. Contador com Solar Beam. Ninjas disparou um orbe verde de pura energia no Geodude assim que ele soltou uma torrente de chamas, ambos os movimentos se chocando, criando uma enorme explosão que Ninjas usou como cobertura para voar, criando duplicatas de Double Team quando um deles usou X, tesoura, acertando Geodude e fazendo voar. O Pokémon Rock usou seus 2 braços para cavar na arena, diminuindo a velocidade antes de puxar pedaços para realizar um Rock Throw que Ninjas voou. Ninjas, vamos terminar isso, disse Rei quando Ninjas apareceu atrás do Geodude, usando Fury Cutter para enviar o Pokémon Rock para o ar raio solar. O Ninjas reagiu mais rápido que Brock quando o poderoso movimento Grass foi disparado em direção a Geodude criando uma explosão. Geodude. Brock ligou preocupado antes que um grito pudesse ser ouvido na fumaça quando uma luz ofuscante foi emitida dela. É aquele? Yellow perguntou vendo a luz ao reconhecê-la. É, Mish disse parecendo aliviada quando uma nova forma pousou no campo com um baque enorme. Cova. Graveler rugiu enquanto era uma rocha enorme e volumosa com 4 braços e 2 pernas. Seus ferimentos ainda são aparentes, mas não tão graves quanto antes. Tudo bem. Austin aplaudiu quando Zubat deu um grito para mostrar seu alívio. Gel no Graveler, Brock disse surpreso, pois em seu tempo como líder de ginásio nenhum de seus Pokémon evoluiu. Graveler se virou para ele e fez sinal de positivo com um de seus 4 membros antes de se preparar para ninjas. Isso foi inesperado, o rei murmurou, embora parecesse feliz porque a partida ainda estava acontecendo. Ninjas, use Double Team para fazer mais duplicatas. Ninjas concordou e começou a trabalhar, mas Graveler não permitiu isso, pois exibiu um novo movimento batendo seus 4 braços no chão, fazendo com que a pedra disparasse para cima, eliminando as duplicatas enquanto Ninjas estava tendo foi difícil se esquivar antes que alguém o acertasse. Aquilo foi Stone Edge. Brock percebeu antes de ver o Ninjas caindo em direção ao chão, ainda capaz de voar enquanto tentava se manter para cima. Termine isso com um lança-chamas. Ninja só foi capaz de se levantar, mas acertou um lança-chamas a queima-roupa, lançando de volta para onde ele caiu no chão. Aí está, pessoal, simples assim temos um vencedor. Edward agarrou-se a isso enquanto o rei suspirava, devolvendo Ninjas com um sorriso. Todos vocês foram surpreendentes em nossa primeira competição de criadores, mas infelizmente apenas um de vocês venceu. Edward disse enquanto todos os 4 criadores estavam no palco, todos eles tendo os 2 Pokémon usados para competir. Vimos os laços de amizade entre cada um de vocês e como seus Pokémon estavam dispostos a fazer todo o possível para vencer por vocês. Brock deu um passo à frente. Brock fez isso parecendo nervoso e tentando não chorar de alegria enquanto Zubat estava em seu ombro e Graveler estava ao lado dele. Seus Pokémon foram os que mostraram mais amizade com você, tanto com sua força de vontade quanto com sua confiança em você, Edward disse com um sorriso por trás de sua barba. Um deles até evoluiu para você ganhar isso, então é com grande honra que eu lhe concedo a medalha de reprodução Vermilion. Ele entregou a Brock uma medalha de ouro, um lado com as docas e o outro com a gravura do estádio Vermilion onde a competição aconteceu. Você só precisa de mais 2 antes de estar qualificado para competir na competição nacional de reprodução, disse Edward com um sorriso. Boa sorte. Bem, acho melhor ir, disse Rei já fazendo as malas enquanto Sniv estava em seu ombro e Ninjas em sua cabeça, aninhado em seus cabelos. Foi ótimo competir com você, Brock disse apertando a mão de Rei enquanto Austin, Mish e Yellow estavam de lado, deixando os 2 conversarem. Espero ver você no Nacional. Você será avisado, mas eu estarei muito melhor até lá, disse Rei com um sorriso para o ex-líder de ginásio. Não pense que você será capaz de me vencer tão facilmente. O mesmo aqui, Brock disse dando um aceno de respeito. Tudo bem, rival, Rei disse surpreendendo Brock enquanto o criador de Unova acenava, indo embora. Rival? Brock perguntou antes de sentir alguém lhe dar uma cotovelada enquanto Mish dava um sorriso malicioso. Bem, é claro, vocês 2 pretendem ser os melhores criadores, Mish o lembrou. Você precisa de alguém para mantê-lo alerta. Então, qual é a sensação de estar mais um passo mais perto do seu sonho? Austin perguntou com um sorriso próprio. Foi bom ver que havia algo para Brock nesta versão do mundo Pokémon. É ótimo, disse Brock estendendo a medalha enquanto olhava para ela. Durante todo o meu tempo como líder de ginásio, eu estava sempre distribuindo distintivo de Boulder, mas para receber algo assim, eu realmente pensei que nunca iria realizar meu sonho quando estivesse preso como líder de ginásio. Realizar? Você vai superar seu sonho. Austin disse a Brock com firmeza. Só nunca desista disso. Pica. Pikachu pulou no ombro de Austin enquanto expressava sua concordância com isso. Obrigado, Ash. Brock colocou a medalha em sua bolsa, planejando comprar uma caixa para ela mais tarde. Mas agora vamos nos concentrar no ginásio Vermilion para você. Depois da praia. Mish acrescentou que esse era outro motivo pelo qual eles vieram para Vermilion, fazendo Austin rir. Claro que ele queria ganhar o distintivo para continuar, mas a ideia de uma praia? Isso apenas o lembra de quando foi criado em Honolulu. Por que não? Austin perguntou quando estava escurecendo. Ele poderia acordar cedo para treinar antes de passarem o resto do dia na praia. Ainda faltava uma semana para eles planejarem desafiar Surge. Então, o que há para fazer na praia? Yellow perguntou a Mish com curiosidade, pois esta seria sua primeira vez em um. Austin não ouviu Mish começar a falar com Yellow enquanto eles voltavam para o centro Pokémon. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel.
Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.